Although this may seem a paradox, all exact science is dominated by the idea of approximation. Bertrand Russell. Olá! Nós fazemos aproximações constantemente. Desde aquela situação assim, simples, onde você pergunta para alguém quanto tempo falta para chegar em tal lugar, e a pessoa te responde 10 minutos. Isso é claramente uma aproximação, e já está implícito aqui entre você e essa tua pessoa que essa aproximação é suficiente, porque você está interessado na ordem de grandeza. Você quer saber, está querendo saber se é 10 minutos ou 1 hora. Então, para todos os efeitos práticos aqui do que você está interessado, a resposta 10 minutos é perfeita, é suficiente. Não importa se é 9, se é 11. Você faz uma aproximação, 10 minutos, e a aproximação é suficiente. Você faz uma aproximação também de natureza numérica, quando você está pegando o seu problema, você resolveu o problema, envolve π, você quer a resposta numérica e você coloca que π é 3,14. Claramente, mais uma aproximação. Mas também a gente faz aproximações que não sejam apenas de natureza numérica. Você faz uma aproximação de natureza, digamos, geométrica, quando você fica rindo da pessoa que diz que a Terra é plana. E você fala, como que ele não sabe que a Terra é uma esfera? Ora, você também nessa hora está fazendo uma aproximação. Um modelo muito mais realista para a forma geométrica da Terra é um elipsoide. Mas, para fins práticos, para muitos fins práticos, a aproximação da forma geométrica da Terra, como uma esfera, é suficiente. Quando você eventualmente for fazer cálculos envolvendo a forma da Terra, se você for usar que ele é um elipsoide, esses cálculos vão ser muito mais complicados do que se você considera a forma geométrica como uma esfera. E você vai ver isso ao longo do curso. Não desse curso, mas ao longo desses 4 anos que você vai passar por aqui. Então, você vai ver que vamos aproximar isso por uma esfera e vamos ser felizes. Então, veja, é uma aproximação. Enfim, mais uma, mas a natureza agora é um pouco diferente da geometria do problema. Você faz aproximações nas leis físicas, sobretudo quando você quer pegar e ver quais são as variáveis relevantes para o seu problema. Porque quando você aplica uma lei física, por exemplo, pega a lei de Newton, você quer descrever movimentos de corpos, você tem um conjunto de variáveis, dependendo do número de corpos que você tem, enorme. E o que você quer fazer? Algumas delas você quer desprezá-las. Então aí você faz uma aproximação, você despreza, pelo menos numa primeira instância, algumas das variáveis, considera, por exemplo, se um problema envolvendo gravitação, atração gravitacional, você despreza a presença de corpos com uma massa muito pequena em relação à massa de outros corpos, trata o problema com esses outros corpos e os com menor massa você trata eles depois como uma perturbação. Você faz isso porque você gosta? Não. É porque assim você consegue lidar com o problema. Porque o problema, se você inclui todas as variáveis desde o início, o problema é praticamente intratável. E aí eu estou falando intratável do ponto de vista aqui matemático, como você lidar com o problema. A complexidade do problema é tão grande que não é possível resolver. Aí apenas numericamente, e mesmo assim, dependendo como for, o problema é muito, muito difícil. Como é o caso, por exemplo, da previsão do tempo. São tantas variáveis envolvidas, que mesmo com supercomputadores, o resultado deles funciona bem até alguns dias, mas uma previsão a longo prazo é algo muito complicado. Enfim, como falei, então, nós estamos sempre fazendo aproximações. E também fazemos, ou melhor, iremos fazer, vocês irão fazer ao longo da sua vida, como matemático ou físico ou matemático aplicado, você vai também estar fazendo um outro tipo de aproximação, muito importante, que é a aproximação de funções matemáticas. Bom, quando aqui começamos esse curso, nós falamos, definimos funções elementares, então nós definimos as funções polinomiais, depois definimos funções racionais e depois passamos a outras, tais funções transcendentais, que já não eram tão simples.
Funções, então, as funções trigonométricas, exponencial, logaritmo, né? Também função hiperbólicas. Né? E, bom, você tem que usar essas funções depois. Tá? Você vai usar esses problemas, tá? Essas funções em alguns problemas, e você vai ter que lidar com elas. E elas estão comparadas com a função, com os polinômios, elas têm um comportamento muito mais complicado. Mas a má notícia aqui, né, é que vai piorar, porque tem várias outras funções, tá, que você vai ser apresentado, né, ao longo dos próximos anos, que tem um comportamento, digamos, muito mais selvagem, né, do que as trigonométricas ou o logaritmo exponencial. Né? E fazer aproximações dessas funções será uma coisa importante. Enfim, então esse é um tópico, tá? Aproximação, né, de funções, tá? Extremamente importante. Tá? E a melhor forma, talvez não assim, eu não estou querendo dizer de resultados, né? Mas certamente a melhor do sentido de ser mais simples. Né? A melhor aproximação que eu teria, tá, para uma função, sem dúvida, é aproximá-la por um polinômio. Falei, não dá para ser uma coisa mais simples que um polinômio. É fácil derivar, é fácil integrar, você calcular valor numérico, você sabe, tá? Coloca na calculadora, pronto, sai o resultado. Enfim, seria ótimo se eu pudesse aproximar minhas funções, tá? Por mais selvagem que elas sejam, por polinômios. Claro que terá condições para isso, né? Não deve ser sempre que você deve conseguir, vai ter algumas limitações, a aproximação sua também vai ter uma certa precisão, tá? Que são questões que a gente tem que analisar, tá? Mas se isso é possível fazer, seria uma ferramenta, digamos, muito útil para a vida da gente. Esse será então o tema dessa aula. Né? O que nós vamos falar aqui então nesse vídeo? Como tentar aproximar então uma função por um polinômio. Esse polinômio a gente vai chamar ele de polinômio de Taylor. Tá? Então, é isso. Vamos lá, vamos começar então falando o que é um polinômio de Taylor, definindo ele, vendo como calcular esse polinômio e vendo depois, analisando a precisão dessa aproximação. Bom, é isso. Vamos lá então. Vamos considerar um polinômio de grau n, como esse que está aí escrito. Aqui os coeficientes desses polinômios eu estou tomando como A0, A1, A2 e assim por diante, né? De forma então que esse índice aqui, o A0, o A1, o A2, o 0, o 1 e o 2, estão ligados com as potências da variável x. Então o A0 é o x elevado a 0, que é 1, o A1 é x A1, o A2 está ligado com o x A2 na segunda potência e assim por diante. Tá? Aqui temos um polinômio. Bom, polinômios, dentre as várias coisas interessantes que acontecem com eles, uma é a seguinte. Veja, os coeficientes desse polinômio, eles podem ser expressos em termos das derivadas do polinômio p, no ponto 0. É isso que eu estou denotando aqui. Por esse p com esse índice k e entre parênteses, eu estou denotando a késima derivada do polinômio p. E esse 0 aqui, significando então que esta késima derivada do polinômio p está sendo calculada no ponto x igual a 0. E ver que isso acontece é muito fácil. Tá? Porque, olha, primeira coisa, veja o que acontece aqui com x igual a 0. Toma x igual a 0 no polinômio. Tá? Nesse caso, o polinômio tem uma coisa interessante, principalmente o ponto x igual a 0, e quando você usa esse ponto, todos esses termos aqui, tá? O termo A1x, A2x e assim por diante, até o ANX, todos esses termos se anulam. Não importa quantos termos eu tenha, todos eles se anulam quando eu considerar x igual a 0. Quer dizer, em x igual a 0, o único termo que sobrevive é o A0. Todos os outros aqui, eles são 0. Quando eu calculo, né, o valor numérico desse polinômio no ponto x igual a 0. Todos os demais se anulam, sobra só o A0. Tá? Bom, a mesma coisa posso fazer com os demais coeficientes A1, A2, A3, calculando as derivadas do polinômio. Então, pois bem, esse aqui foi por causa do A0. Ora, o que acontece se eu derivar esse polinômio aqui em relação a x? Né? Então, ó, p' de x. O primeiro termo era o A0, derivado da constante é 0. O próximo termo era o A1x,
derivada do x é 1. Então fica só o a1 aqui. O próximo termo era o x quadrado. Quando eu derivo o x quadrado, fica 2x. É o que está aqui. O próximo termo era o a3x ao cubo. Na hora que eu derivo o x ao cubo, 3x quadrado. E aqui o meu a3. E assim por diante, com todos os demais termos, até aquele último, que era anx elevado a n. Então, quando você deriva ele, nxn menos 1. Agora, notem, se eu calcular p', essa derivada em x igual a 0, todos esses termos aqui, tá, a partir do A2, que envolvendo o A2 ou A3 assim por diante, todos os termos que envolvem alguma potência não nula do x, eles se anulam. Tá? Então, o que acontece? Tomando x igual a 0, o p' do 0 é o A1. Pois bem, faço agora de novo para o meu... Agora, vamos derivar o polinômio para encontrar a derivada segunda, tá, do polinômio. Então, calculando a derivada segunda, o termo que envolvia o A1 desaparece. Esse termo aqui, com o 2a2x, fica simplesmente 2a2. Aqui eu vou ter, quando eu derivar esse x quadrado, vem um 2 aqui, vai aparecer um 2, vai ficar 3 vezes 2, a3x. E assim por diante, até nesse último, que vai, na hora que eu derivá-lo, cai esse n menos 1 aqui, fica nn menos 1, a nxn menos 2. E quando eu tomo aqui agora x igual a 0, todos esses termos aqui se anulam, sobra só 2a2. Então, p duas linhas calculado em 0 é 2a2. O que vai acontecer quando eu derivar isso para calcular a derivada terceira? O a2 vai desaparecer e aqui vai aparecer 3 vezes 2, a3, porque aqui era 1, então vai ficar 1 apenas aqui. O próximo termo aqui era 4 vezes 3. E x quadrado. Na hora que eu derivar, vai cair o x quadrado, ficar 4 vezes 3 vezes 2, x. E todos os demais, e quando eu tomar x igual a 0, vão desaparecer. Então, eu vou obter que p3' de 0 vai ser 3 vezes 2, o a3. E eu vou continuar isso, continuando isso. O que vai acontecer é que cada vez eu tenho um termo, tá? Por exemplo, quando eu tiver o termo envolvendo o A5, eu vou precisar derivar isso 5 vezes. Mas aí eu vou ter um 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 na frente dele. 5 fatorial. Enfim, fazendo isso num caso geral, você vai concluir sem muita dificuldade, né, que o coeficiente AK, isso valendo então para todos os casos, caso igual a 0 até o n, é dado por essa expressão aqui. Tá? A derivada késima, calculada em 0, dividido por k fatorial. Para essa fórmula, como eu falei, para ela valer para todo k, basta você definir que p, aqui com índicezinho 0, né, tá? P elevado a esse 0 aqui, é a própria função. Tá? Então essa fórmula aí vale para qualquer k, desde que você identifique então p elevado a esse índice 0 como sendo a própria função p. Né? E aí o k fatorial, quando 0 fatorial, por convenção, nossa definição, ele vale 1. Né? Então a fórmula valeria para todos esses k's entre 0 e n. Né? Bom, então nesse caso aqui, se eu quisesse, isso a gente fez para x igual a 0. Né? Estamos interessados no polinômio x igual a 0. Claro que eu posso escrever um polinômio análogo, como eu estou colocando aqui, em x igual a a. Tá? Só que, nesse caso, a forma conveniente de eu deixar a expressão, tá, é essa aqui. Quer dizer, o polinômio, tá, ele está em torno, escreve o polinômio em torno do ponto A. Né? Isso significa que as potências não serão potências de x, mas potências em x menos este A, o ponto A. Então a expressão do polinômio nesse caso é a0 mais a1, x menos a, mais a2, x menos a ao quadrado e assim por diante. Pois, uma vez escrito desse jeito, no lugar, se antes eu tomava x igual a 0 e aí eu anulava todas as potências de x, se agora eu tomar x igual a, eu vou anular todas as potências de x menos a. X menos a, x menos a ao quadrado e assim por diante. Então, nesse caso, a mesma descrição que eu tinha feito, que eu falei acima, vale, só que agora é só trocar no lugar do 0 eu coloco a. Então, esses coeficientes aqui, AK, podem ser obtidos a partir da derivada desta função p aqui, calculando a késima derivada e depois tomando o valor dessa késima derivada no ponto A. Então, assim eu relaciono esses AKs aqui com esses
o AK com as derivadas desse polinômio, tá, em torno do ponto A. Bom, com isso já podemos então, já dá para definir o que é um polinômio de Taylor. Então, vamos considerar aqui uma função, tá? Uma função para o qual todas as derivadas, né, de ordem 0, quer dizer, a própria função, desculpe. Né? Então, todas as derivadas de 1, 2, 3 até n, né, tá? Isso aqui, então, K aqui a gente está entendendo que é a própria função. Né? Tá? Todas elas existem, tá? Tá? Então, existem. Então, nesse caso, se todas existem, eu vou definir AK, tá? Esse Azinho com índice K aqui, pela formulinha que a gente tinha visto ali. Tá? Só que agora, não mais o polinômio. Agora de uma função qualquer. A gente viu, então, veja, você tem um polinômio. Tá? Os coeficientes do polinômio podem ser escritos em termos das derivadas do polinômio no ponto em questão. Agora eu estou pegando não mais um polinômio, mas uma função qualquer. Uma função qualquer para a qual essas derivadas até a ordem n existem. Então, para esta função, eu vou definir esse AK desta fórmula. Dessa forma aqui. Tá com uma fórmula idêntica, quer dizer, similar, né, à fórmula para o caso do polinômio. Tá? Então, aqui usando f. Então, nesse caso agora, com isso, eu defino um polinômio. Tá? Eu vou definir um novo polinômio aqui, tá? Com esses coeficientes dados por essa fórmula aqui. Tá? Então, esse polinômio é o que eu vou chamar do polinômio de Taylor de grau n de f no ponto A. Então, eu estou denotando aqui. Aqui, se eu quisesse uma notação um pouco mais precisa, eu deveria colocar aqui um P de n, A e F. Tá? Então, isso para indicar n, a ordem, né? Tá? O grau do polinômio, desculpe, o grau do meu polinômio. Tá? A, o ponto aonde eu estou escrevendo ele, em torno, né? Em que ponto que eu estou considerando. E também qual a função. Porque para diferentes funções eu tenho diferentes A0, A1, AN, e, portanto, um diferente polinômio. Tá? Então, só que aí a notação já ia ficar, né, muito carregada. Né? Tá? Então, vamos deixar aí sem colocar, tá, o F aqui. Tá? Bom, nesse caso aqui, observações, né, que então, obviamente, com uma fórmula, agora eu tenho um polinômio, né, tá? Então as derivadas desse polinômio vão me dar os coeficientes, e os coeficientes são dados por essa expressão. Como a fórmula da derivada do polinômio envolve um k fatorial, e aqui na definição desse AK também tem aqui um k fatorial, então a derivada desse polinômio vai me dar justamente as derivadas da função f no ponto A. Tá? Por causa que um k fatorial aparece o mesmo, né, nas duas fórmulas, então ele soma, então fica direto a identificação da derivada da késima derivada desse polinômio no ponto A com a derivada da função A. Tá? Uma outra coisa que é importante observar, veja, eu estou escrevendo esse polinômio aqui em torno do ponto A, direto com a potência aqui, x menos A. Claro que eu posso pegar esse x menos A aqui, se eu uso aqui a fórmula do binômio de Taylor, binômio de Newton, né? Se eu uso a fórmula do binômio de Newton aqui, eu abro essa expressão, né? E eu vou conseguir escrever este polinômio aqui, nessa fórmula aqui, dessa forma aqui, tá? Em termos das potências de x. Só que aí eu perco, tá, a identificação desse b aqui com as derivadas da função no ponto A. Tá? E o b não é mais identificado com isso. Esse b vai ser identificado com as derivadas do polinômio no zero. Tá? Mas aí precisa ver como se isso não é óbvio agora para a gente que isso tenha alguma relação com a derivada da função no zero. Outro problema aqui. Tá? Mas enfim, vejam, aqui claramente eu tenho, esse b claramente vai estar relacionado com esses a's. Vão aparecer aqui coeficientes binomiais que vão ser oriundos da expressão do binômio de Newton. Tá? Mas enfim, você tem que tomar esse cuidado. Tá? Então essa identificação aqui, tá, desse AK com a derivada da função no ponto A é quando eu escrevo o meu polinômio com potências de x menos A, não apenas de x. Tá? E uma outra observação, tá, é que quando A é igual a zero, algumas vezes, dependendo do livro que você estiver usando, você vai encontrar isso aí, o nome disso, como polinômio de Maclaurin, e eventualmente depois um negócio chamado série de Maclaurin. Depois falamos sobre isso.
Mas enfim, você vai encontrar o nome de Maclaurin, tá, no lugar de Taylor disso. Nós vamos considerar aqui tudo como Taylor, né, porque o ponto A é um ponto arbitrário, então essa distinção de nomes aqui é uma complicação desnecessária. Tá? Mas enfim, se você for pegar alguns livros aí, um outro livro, você pode eventualmente encontrar o nome Maclaurin para esse tipo de polinômio quando você estiver considerando o ponto A igual a zero. Pois bem, vamos agora ver exemplos do cálculo do polinômio de Taylor de algumas funções. Então, aqui, tá, vamos ver esse probleminha aqui. Então, vamos calcular o polinômio de Taylor dessas seguintes funções. Da função seno, tá, o polinômio de Taylor de grau 2n mais 1 em A igual a zero. Depois o do cosseno, de grau 2n em A igual a zero. Da função exponencial, grau n, A igual a zero. O polinômio de Taylor de logaritmo de x, de grau n em A igual a 1. Claro que aqui não vou tomar zero, porque o logaritmo, veja, lembra, o logaritmo de zero, isso não existe, né? Logaritmo de zero. Tá? E também da função, a raiz de 1 mais x, também em A igual a zero. Tá? Polinômio de Taylor de grau n. Vamos calcular isso e ver o que nós estamos fazendo em termos de aproximação. Vamos lá. O nosso primeiro problema é esse, né? Calcular o polinômio de Taylor de grau 2n mais 1 em torno do ponto x igual a zero da função seno de x. Então, para fazer isso, eu preciso encontrar os coeficientes do meu polinômio e os coeficientes do polinômio de Taylor são dados por essa expressão aqui. Então, eu preciso derivar a minha função f, né, e calcular o resultado no ponto zero. Depois divido pelo k fatorial aí. Tá? E esse aí, então, são os coeficientes do polinômio, como é no ponto x igual a igual a zero, então é simplesmente multiplicar isso por x elevado a 1k, nesse caso. Pois bem, então, vamos lá. Minha função seno de x é o f, então, no primeiro caso, para o a0, eu preciso saber meu f de zero. O seno em x igual a zero é zero, então o f de zero é zero. F', a derivada do seno, é um cosseno. Calculado em x igual a zero, cosseno de zero é 1. Pois bem, vamos lá. Próximo caso, derivada segunda. Derivada segunda tem um cosseno, que era a derivada primeira. Derivada do cosseno é menos seno. Então, tenho aqui o meu menos seno. Calculado em x igual a zero, seno de zero é zero. Aqui está. Derivada agora terceira. A derivada segunda é menos seno. Derivada de seno é cosseno. Então, a derivada terceira é menos o cosseno de x. Calculado isso em x igual a zero, o resultado é menos 1. Por causa desse menos aqui. Agora, derivada quarta. Derivada do cosseno é menos seno. Mas eu tenho um menos já aqui antes. Então, menos com menos fica mais o seno. E calculado em zero, me dá zero. E agora, vejam. Eu voltei onde eu estava. Porque, olha, seno, aqui o seno, minha função seno. Então, esse aqui, esse quarto termo aqui, é o mesmo que esse primeiro. Tá? Na hora que eu for agora calcular as minhas novas derivadas, então precisa derivar de ordem 5, 6, 7, 8, e essa mesma coisa vai se repetir, porque aqui seno era o que eu tinha aqui, na hora da função. Quando eu derivo, eu tenho um cosseno. Então aqui eu vou derivar, me dá um cosseno. Quer dizer, esses casos aí vão se repetir agora. Então veja, a derivada quinta, o que vai dar? Vai ser a mesma coisa que aqui, que o caso do cosseno, da derivada primeira. Vai me dar 1. A derivada sexta, o cálculo é o mesmo da derivada segunda. Então vai me dar 0. Da derivada de ordem 7. Vai ser a mesma coisa que a derivada terceira. Vai me dar menos 1. A derivada oitava vai ser o mesmo que a derivada de ordem quarta. Vai me dar 0. E aí vai repetir. Derivada 9, 10, 11, 12. Aí depois repete tudo de novo. Bom, assim eu consigo ver então um jeito, quer dizer, eu já conheço, né, o valor das derivadas no ponto zero. O que eu preciso fazer agora é achar um jeito de escrevê-las. Né? Então vamos ver isso. Olha, aqui, todas as derivadas, como a gente viu, todas as derivadas. Olha, a função k igual a zero,
K igual a 2, K igual a 4, K igual a 6, K igual a 8. Né? Todos eles, o valor da derivada me dá 0. Então eu vou escrever isso como, vejam, aqui f de ordem 2i, tá? No ponto 0 é 0, para i igual a 0, 1, 2. Né? Tá? São todos os expoentes são números pares. Todo número par é da forma 2 vezes um outro número inteiro. Tá? Então esse número inteiro eu estou denotando por i. Então essa potência par aqui é da forma 2i para i igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? E os outros? Vamos olhar aqui. Ó. Derivada primeira é 1. Derivada terceira, menos 1. Derivada quinta é 1. Derivada sétima, menos 1. A derivada de ordem 9 vai ser 1. A derivada de ordem 11 vai ser menos 1. Então, o que está acontecendo? Todas elas ou é mais 1 ou menos 1. Eu só preciso acertar agora, falar. Então, todas são dessa forma, mais ou menos 1. Tá? E para falar qual que é, se é o sinal positivo ou negativo, é que eu preciso ter esse cuidado. Voltando aqui, olha, derivada primeira, ó, quando a derivada é 1, o sinal é positivo. 3 é menos 1. Tá? Então, para levar isso em conta, nós podemos fazer isso aqui. Ó, tá? Eu vou escrever todo número ímpar é da forma 2i mais 1. Para i igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Os ímpares positivos. Né? Então, para i igual a 0, isso vale 1. Para i igual a 1, 2 vezes 1 mais 1, 3. I igual a 2, 5. E assim por diante. E aí, a gente viu que todos eram mais ou menos 1. Bom, o 1 está aqui. O 1, se ele está elevado a... Não importa, ele sempre vai dar aqui 1, né? Vai ser sempre 1. Mas o sinal aqui, esse sinal vai ser, esse menos aí elevado a 1i, ele vai ser mais ou menos, vai ser positivo ou negativo, de acordo com o i, se ele for par ou se ele for ímpar. Então, se o i, no caso, por exemplo, de i igual a 0, 2 e assim por diante, são os pares, né? O menos 1 elevado a esse i vai me dar 1. Menos 1 a 0, menos 1 ao quadrado, menos 1 à quarta, é tudo mais 1. Mas quando o i for ímpar, 1, 3 e assim por diante, menos 1 elevado a i vai me dar menos 1. Menos 1 ao cubo, menos 1 à quinta, sempre vai ser menos 1. Então, isso aqui vai ser mais ou menos 1, de acordo com o valor do i, e veja que está certinho do jeito que está colocado aí. Porque quando i é igual a 0, que é a derivada de ordem 1, o sinal era mais 1. Né? Então, é o i igual a 0. A derivada terceira que era negativa. Então, no caso 3 aqui, corresponde a i igual a 1. Menos 1 elevado à primeira potência é menos 1. Tá? Então, aqui eu tenho uma alternância de sinal. Né? E essa alternância de sinal, a gente sempre leva isso em conta com esse fator, esse menos 1 elevado a alguma coisa. O problema é você achar quem é essa coisa, esse número, essa potência que você vai colocar, para dar certo com a ordem que você tinha. A gente viu, o primeiro era positivo, o terceiro era negativo, o quinto era positivo. Então você tem que acertar a potência para acertar essa alternância. Esse é o cuidado que você tem que ter. Nesse caso, nosso aqui, é isso que dá certo. Tá? Então assim eu levo em conta a minha alternância. E agora, bom, agora é pegar essa expressão que eu tenho, tá, que a gente encontrou aqui, para os f's, e colocar na expressão do polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor, a fórmula é esta aqui. Tá? Então, a gente está considerando de ordem 2n mais 1. Tá? O problema pedia de ordem 2n mais 1. Então, eu paro aqui no 2n mais 1 e coloco os valores dos f's correspondentes. Então, o resultado, o f de 0 é 0, o f duas linhas é 0, e assim por diante. O f primeiro é x, esse aqui é o x vezes 1, né? Esse outro aqui, ó, mais ou menos 1, só que tem, vejam, 3 fatorial, 2n mais 1 fatorial, aqui embaixo é isso que eu tenho que levar em conta aqui. Tá? Mas mais 1, menos 1, aqui no x à quinta vai ser mais 1 sobre 5 fatorial. Tá? E assim por diante, até esse último aqui, que é o menos 1 a n, tá? Dependendo do n que eu estou considerando, e aqui dividido por esse 2n mais 1 fatorial aqui. Bom, então vamos ver então, essa aqui é a expressão, tirando os termos, esses zeros aqui, os termos pares aqui. Tá? Veja que aqui eu escrevi ele,
tá? De tal forma que aqui só as potências ímpares estão entrando. Tá? As potências pares não aparecem nessa expressão aqui. Ó, tá? De fato, ó, k igual a 0, já aparece x à primeira. Tá? K igual a 1, x ao cubo. Né? 1 aqui, fica o sinal negativo, 1 vezes 2 mais 1, 3 fatorial, e assim por diante. Então, aqui eu estou resumindo essa expressão de cima sem levar em conta esses valores de zero aqui, porque ficar escrevendo somando zero não leva a nada, né? Tá. Bom, então, esta aí é a expressão para o meu polinômio de Taylor de grau 2n mais 1 no ponto x igual a 0 da função seno. Vamos ver agora como é o gráfico desses polinômios. Este aqui é o gráfico da função seno. Pois bem, o polinômio de Taylor de grau 1. Tá? Pega o grau 1. Então, para o polinômio de Taylor de grau 1, a gente viu que ele é x. O polinômio de Taylor é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta sobre 5 fatorial e assim por diante. O de grau 1, eu paro nesse termo de ordem 1. E o termo de ordem 1 é x. Então, esse é o polinômio de Taylor. Vejam uma coisa. Se você está interessado nos valores do seno, da função seno, apenas nessa região aqui, você aproximar o seno de x por x, apenas por x, vai me dar um bom resultado, porque veja como o gráfico indica aí, né, como sugere, né? Sugere um com o outro, né? Aqui, o seno, na hora que você coloca esse aparecendo em cima aí, tá? Nessa região, o valor da função seno e o valor da função x, a diferença delas não deve ser muito grande, não. Nós vamos ver como estimar, daqui a pouco, como estimar a diferença disso. Tá? Quanto que é aí, quanto um valor é próximo do outro. Nós vamos estimar essa diferença do seno e da função x. E até que ponto nessa região que eu posso aproximar uma para o outro, até que ponto eu tenho uma boa aproximação. Tá? Mas claramente a gente vê que se a gente só está interessado nessa região aqui, se eu trocar na minha expressão, onde eu estou trabalhando com um seno de x, eu pego, apago e coloco x. O erro que você vai estar cometendo não será muito grande se o valor de x estiver aqui, se ele for próximo do zero. De x igual a zero aqui. Tá? Como falei, o quanto é esse erro, nós vamos falar isso mais para frente. Mas, claramente, o gráfico sugere isso. Bom, mas a partir do momento que eu vou aqui me afastando do zero, claramente a gente vê, bom, aqui o x segue sua vida, tá? E o seno não. O seno tem um comportamento diferente, assim como o outro lado. Tá? Então, essa aproximação claramente tem sua limitação. Tá? A partir do momento que eu me afasto, então, do valor x igual a zero, o valor do seno se afasta do valor do polinômio de Taylor de grau 1. Bom, polinômio de Taylor de grau 2 não tem o termo x quadrado, então é o mesmo do grau 1, não faz diferença nenhuma. Polinômio de Taylor de grau 3, o próximo, é o que vai envolver o x ao cubo sobre 3. Então, polinômio de Taylor de grau 3 é x menos x ao cubo. Vejam, na região em torno de x igual a zero, eu ainda tenho também uma aproximação boa, mas vejam, a partir do momento que eu me afastava do x, né, de x igual a zero, então o comportamento do seno de x se afastava do x, o termo a mais que eu coloquei aqui, no próximo polinômio de Taylor, vejam, ele vai acompanhando o seno de x. Até depois chega um ponto aqui, tá, aqui, o seno, como falei, segue sua vida, e o x ao cubo, o polinômio de Taylor de grau 3, segue a sua. Tá? Mas vejam, se eu quero aproximar, tá? Se eu estou lá, minha expressão com o seno de x, se eu estou interessado só nesse intervalo aqui, bom, então seno de x igual a x, eu podia apagar seno de x e colocar x, que a aproximação seria boa. Se eu estou interessado agora em valores de x já no intervalo maior, por exemplo, nesses intervalos aqui, bom, se eu quero apagar o seno de x ali e colocar x, se eu quero uma aproximação boa, agora eu tenho, onde estava x, eu coloco agora menos x ao cubo sobre 3. X menos x ao cubo sobre 3. Incluo esse termo. Então, aonde eu apaguei o seno, se eu colocar agora
x menos x ao cubo sobre 3, eu tenho uma aproximação boa dentro desse intervalo aqui. Bom, mas como a gente está vendo, depois de um certo ponto, o seno segue sua vida e o polinômio de Taylor a sua. O polinômio de Taylor de grau 3 segue a sua vida, caminhos diferentes. Mas se eu ainda quero ter uma aproximação boa, vamos agora para o polinômio de Taylor de grau 5. Veja o polinômio de Taylor de grau 5. Ele continua aqui seguindo o comportamento do seno de x. Quer dizer, o meu intervalo aqui, x, onde eu tenho agora uma boa aproximação do seno por um polinômio, ele aumenta. Agora é esse aqui. Até esse ponto aqui, a gente vê que a gente pode, onde estava o seno de x, apagar ele, trocar ele por x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta sobre 5 fatorial. Então, bom, não preciso ficar aqui agora colocar o próximo polinômio de Taylor. Já está claro, acredito, tá? Que a partir do momento, quanto mais termos eu vou colocando no meu polinômio de Taylor, melhor o comportamento do meu polinômio, né? Melhor ele está reproduzindo o comportamento da função seno de x. Então, o que eu preciso fazer agora, depois ver, é até que ponto essa aproximação, quer dizer, até que ponto eu tenho aqui uma boa aproximação e quanto é essa boa aproximação. Mas claramente a gente está vendo que polinômios conseguem aproximar, o polinômio de Taylor consegue aproximar bem a função seno, dependendo do intervalo e de quanto bem eu estou querendo aproximar minha função. Digamos que nós temos aqui uma ferramenta promissora, tá? Para aproximar uma função, pelo menos a função seno. Vamos para o próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, a função cosseno. Agora eu estou pedindo polinômio de Taylor de grau 2n, também no ponto A igual a 0. Tá? E, bom, o problema é exatamente análogo ao outro. Vou até falar agora um pouco mais rápido, tá? Nele. A similaridade é quase total, né? Tá? É você de uma com o outro. Então, novamente, eu vou calcular aqui as minhas derivadas, né? Tá? Eu obtenho esses valores. E a partir da derivada de ordem 4, ela também vai repetindo, né? O cálculo dessas derivadas. Então a derivada quinta vai ser a mesma que a derivada primeira, a derivada sexta a mesma coisa que a derivada segunda, né? Vai ser a mesma coisa, então não muda nada aqui. E o que eu preciso ver agora é que quem é zero são os termos, ó, derivada primeira, derivada terceira, derivada quinta, derivada sétima, são essas que são zero. E também eu tenho aqui a alternada, né? O 1 menos 1, 1 menos 1 e assim por diante. Só quem é 1 aqui, derivada de ordem 0, derivada segunda é menos 1, derivada de ordem 4 é 1. Então eu preciso levar em conta isso, essa alternância, como que eu vou escrever o menos 1 elevado a alguma coisa, né? Como que eu tenho que escolher essa coisa para dar certo essa alternância. Tá? Então, como eu falei, os termos de ordem par são 0, então todos os f's da forma 2i, tá? Desculpa, os ímpares que são 0. Os termos pares, né? A gente viu que é 1 menos 1, 1 menos 1, então é menos 1 aí, então quando i é igual a 0, né? Isso aqui ele é 1. Derivada segunda, a gente viu que dava menos 1, derivada segunda, olha, é i igual a 1. Né? Então i igual a 1, menos 1 a 1 é menos 1, derivada quarta é i igual a 2, i igual a 2 aqui, então menos 1 ao quadrado é mais 1, então está tudo certinho. Tá? E os termos ímpares, f da forma 2i mais 1, tá? Todos eles são iguais a 0 para i igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Tá? Então agora a gente coloca isso na fórmula para o nosso polinômio de Taylor, de grau aqui 2n. Tá? Claramente a gente vê aqui, como os termos ímpares são 0, se eu pedisse da forma 2n mais 1, o resultado era o mesmo que o 2n, porque o termo 2n mais 1 não aparece, né? Ele é 0. Né? Tá? Bom, então colocando esses resultados aqui, eu tenho essa expressão aqui, que podemos escrever na forma aqui de uma somatória. Opa, aqui k igual a 0 até n aqui, gente. Desculpe, aqui é n. Nzinho aqui. Tá? Então, desculpem a nossa falha aqui. Tá? Então, coloco um nzinho aqui. Então, essa é a expressão para o meu polinômio de Taylor. K igual a 0 até n, menos 1 a k, 2k fatorial, x elevado a 2k. Vamos fazer os gráficos iguais ao que a gente fez, de forma análoga ao exemplo anterior. Aqui temos o nosso cosseno de x. O primeiro polinômio meu aqui
é o de grau zero, né? Para n igual a zero, então é uma função constante, é 1. Vejam, ela fornece, né, uma aproximação, essa minha função 1 fornece uma aproximação para cosseno de x para valores de x muito próximos aqui do zero. Para zero ele vale exatamente 1, mas para outros valores muito, muito próximos, né, tá, de zero, se você pegar e aproximar por 1, bom, você vai ter um erro, a gente vai ver qual é esse erro, mas, né, porém, já com o próximo, colocando o polinômio de Taylor de grau 2, nós vamos ter já uma aproximação muito melhor. Então, como no caso anterior, o intervalo, tá, aqui em torno do zero, no qual eu tenho uma boa aproximação trocando o cosseno por um polinômio, aumenta. E de fato, vejam, esse aqui é a função 1 menos x² sobre 2. Veja que nesse intervalo aqui, tá, em torno do zero, a minha curva aqui, a verde, né, o polinômio de Taylor de grau 2 e o cosseno de x, eles têm um comportamento muito parecido, né? Tá? Bom, a partir daqui, cada um segue uma vida diferente, um caminho diferente, né? Mas dentro desse intervalozinho aqui em torno do zero, tem uma boa aproximação. E se eu quero melhorar a minha aproximação, o que eu faço? Pego o próximo polinômio. O próximo polinômio vai ser o polinômio de grau 4. O polinômio de grau 4 está aqui, vejam. A aproximação melhorou muito, né? Tá? Mais ou menos até nesse intervalo aqui, eu tenho uma boa aproximação, né, se eu trocar o cosseno de x por 1 menos x² sobre 2 mais x² sobre 4, eu tenho uma aproximação muito boa para a minha função, né? Enfim, então aqui o comportamento está muito parecido com o caso do seno. De fato, não era para se esperar coisa diferente. Vamos para o próximo exemplo. É esse. A exponencial de x. E aqui eu quero pôr nome de grau n qualquer. Bom, a exponencial, a gente viu, a função exponencial tem uma propriedade notável, que é a derivada dela é ela mesma. Tá? Então, o cálculo do polinômio de Taylor é muito trivial, eu preciso calcular isso, mas a função e todas as suas derivadas, como toda derivada é a própria exponencial, como o exponencial de zero é 1, então sempre esse fk aqui, para todo k vai ser 1. Tá? A diferença, então, no coeficiente do polinômio vai ser 1 sobre k fatorial. Tá? Então, esse aqui é o meu polinômio de Taylor, de grau n. Esse caso é muito simples. Tá? Vamos ao... Bom, essa aqui é a forma de escrever ele. Agora aqui está certo, k igual a 0 até n. Aqui o n está certinho aqui. Tá? Essa é a forma, então, do meu polinômio de Taylor. Tá? É muito importante isso. Tá? Vocês vão cansar de ver isso ao longo dos próximos anos. Tá? Essa expressão aqui, xak sobre k fatorial. Tá? Pois bem, vamos agora fazer um gráfico disso. Aqui eu tenho a minha função exponencial de x, o gráfico dela. Se eu vou pegar a minha primeira aproximação, por nome de grau 0, é a minha função 1. Aí também já, realmente aí é muito pouco, né, essa aproximação. Vamos para o nome de grau 1. Grau 1, 1 mais x. Bom, vejam que em torno de x igual a 0, aqui eu tenho uma aproximação também razoável, né? Tá? Muito próximo de x igual a 0, eu posso escrever exponencial de exponencial de x como 1 mais x, se eu estiver interessado apenas em valores de x muito próximos de 0. Tá? Então, x próximo de 0, eu posso tomar a exponencial de x como sendo 1 mais x. Se eu já, à medida que eu vou então, me afastando de x igual a 0, e se eu quero trocar a minha exponencial por um polinômio, tá, eu tenho que pegar um polinômio de grau maior. O polinômio de grau 2, 1 mais x quadrado, vejam, esse aqui. Veja que a aproximação já está melhorando. E o polinômio de grau 3? Está aqui. Veja como já está bem melhor a minha aproximação. Tá? Vejam, e uma coisa em comum tem, tanto dessa exponencial do seno e do cosseno, dessas funções. Com poucos termos, eu tenho uma aproximação boa em torno do x igual a 0. Mas, a partir do momento que eu vou me afastando, se eu considero termos maiores, eu vou conseguindo reproduzir o comportamento da minha função. Aparentemente, eu não tenho aqui uma limitação quanto à distância que eu estou do ponto x igual a 0. Tá? Aparentemente, pelo que a gente está vendo aqui nesses exemplos, a distância que eu estou do ponto x igual a 0 não está sendo um problema. Basta eu tomar termos de ordem maior
no meu polinômio de Taylor que eu consigo reproduzir razoavelmente bem o comportamento da minha função. Vamos para o próximo exemplo. Aqui queremos encontrar o polinômio de Taylor de grau n em torno do ponto a igual a 1, né, da função logaritmo de x. Pois bem, fórmula de Taylor para os coeficientes de Taylor. Preciso então primeiro do meu f de 1. F de 1 então logaritmo de x no ponto 1, que é 0. Agora, derivada do logaritmo 1 sobre x no ponto 1, que é 1. Derivada segunda, então 1 sobre x, derivo 1 sobre x, vai me dar menos 1 sobre x quadrado, né? 1 sobre x, x a menos 1, cai o menos 1, fica menos x a menos 2, então 1 sobre x ao quadrado, que no ponto 1 me dá menos 1. Derivada terceira, vou derivar o x, 1 sobre x quadrado, então é x a menos 2, cai o sinal, cai menos 2, que com o menos que eu tenho aqui, fica mais 2, e aqui um x ao cubo, em x igual a 1, isso dá 2. Derivada quarta, é um x a menos 3, cai menos 3, então menos 2 vezes 3 com x à quarta, em x igual a 1, menos 2 vezes 3. Derivada de ordem 5, então tem um x aqui a menos 4 no numerador, derivo, então vai ficar menos, com esse menos aqui vai ficar 1 mais, vai ficar 2 vezes 3 vezes 4, x à quinta, em x igual a 1, me dá 2 vezes 3 vezes 4 e assim por diante. Então, aqui dá para perceber que eu posso ter um padrão aqui e eu posso escrever isso usando a função fatorial, que olha, 3 eu tenho aqui 2, que é 2 fatorial. 2 eu tenho 1, que é 1 fatorial. 1 eu tenho 1, mas 0 fatorial é 1. Né? Aqui eu tenho 4, 2 vezes 3, que é um 3 fatorial. 5 eu tenho um 4 fatorial. Então a gente vê aqui uma derivada de ordem k, vai me aparecer um k menos 1 fatorial. E eu tenho aqui uma alternância de sinal. Derivada primeira é positivo, derivada segunda é negativo, derivada terceira tem um sinal positivo, derivada quarta é negativo. Então, eu tenho uma alternância de sinal, mais ou menos 1, da seguinte forma. Quando é 1, ele é positivo. 2 é negativo. 3, ele é o positivo. 4, ele é negativo. Então, se eu colocar isso como sendo um menos 1 elevado, tá, com o número... Tem que ter olha, 1 é positivo, 2 é negativo. Ora, eu posso escrever isso como uma forma menos 1 elevado a k mais 1 ou k menos 1. Aí tanto faz, tá? Porque qualquer um dos dois vai dar certo. Então, com isso, eu tenho que a derivada késima, aqui no ponto 1, aqui meu k menos 1 fatorial, e aqui eu escrevi isso com menos 1 a k mais 1. Então, de fato, 1 mais 1, 2, menos 1 ao quadrado, positivo. K igual a 2, 2. K mais 1 dá 3, menos 1 ao cubo, negativo. 2, negativo. Pode ver que com os outros casos também dá tudo certo. Tá? Então essa expressão aí, para mim, é derivada de ordem k no ponto 1. Então agora vamos para a fórmula do polinômio de Taylor, que é esta aqui. Eu acabei de calcular essas derivadas, então colocando o valor que a gente acabou de encontrar, o f de 1 é 0, aqui é 1, com x menos 1. Esse aqui deu menos 1 fatorial, o próximo aqui era mais 2 fatorial. O termo genérico, tá? Esse aqui já dá para a gente ver o que vai dar aqui. Tá? Vejam, aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho n menos 1 fatorial no numerador e n fatorial no denominador. Então, como n fatorial é n vezes n menos 1, tá? Um termo dessa forma aqui, um termo típico deles, desse polinômio, vou cancelar esse n menos 1 com o n menos 1 que aparece aqui embaixo se eu escrever o n fatorial como n menos 1. Então vai sobrar só um n no denominador. Com isso, a expressão nossa pode ser escrita dessa forma aqui. Tá? Então, como eu falei, n menos 1 fatorial com n fatorial, esse n aqui embaixo. Mesma coisa com os demais termos, por isso já não tem mais o fatorial. E, bom, de uma forma compacta, né, a gente pode escrever então a expressão do polinômio de Taylor dessa forma aqui. Tá? Vamos agora colocar isso, ver como ficam essas expressões num gráfico, como fizemos nos casos anteriores. Então aqui temos a função logaritmo. Tá? Vamos pegar então o polinômio de Taylor de grau 1, que é x menos 1. Tá? Então, veja, como nos casos anteriores, você tem em torno agora não é mais o ponto x igual a 0, né? Então o polinômio de Taylor em torno do ponto
a igual a 1, né, mais o a igual a 0. Então, em torno do x igual a 1, né, no caso agora, tá, a gente vê que a gente tem em torno desse ponto uma aproximação razoável. Né? Então, onde está o logaritmo de x, eu posso escrever isso aí como x menos 1, que eu tenho até uma coisa razoável até. Né? Tá? Então, de fato, x positivo dá positivo, x negativo dá negativo. Bom, é uma aproximação, tá, razoável para logaritmo de x, escrevê-lo como x menos 1 em torno do ponto 1. Tá? Então, até aqui, nem um pouco diferente dos casos anteriores. Vamos tentar melhorar um pouco essa aproximação, né? Tá? Então, incluindo agora, então, como fizemos nos outros casos, incluindo um termo de ordem maior. Então, o polinômio de Taylor de grau 2, eu coloco esse termo a mais aqui, o x menos 1. E vejam, o gráfico melhorou, né? Você vê que essa aproximação, tá? Enquanto aqui eles descolavam, né, a função logaritmo e o polinômio de Taylor de grau 1, tá? Até aqui era uma boa aproximação, depois eles se descolavam, mas a próxima aproximação aqui melhorava a minha situação. Né? Você vê que eu tenho uma aproximação aqui, eu posso ir um pouquinho, posso me afastar um pouco mais do ponto a igual a 1. Vamos ver o de grau 3, tá? Então, incluindo agora o próximo termo, vejam, melhora a aproximação. Melhora, mas não tanto, digamos assim, o efeito de colocar uns termos a mais na minha aproximação, nos casos que a gente viu do seno, cosseno, exponencial, é bem maior do que está sendo aqui, né? Pelo menos assim a olho nu, né? Aparentemente, né? O que o gráfico sugere. Né? Então, melhora, mas não melhora muito. Né? Vamos pegar aqui mais um termo, vejam, o de ordem 4, vejam, parece, tá? Sugere aqui que, tudo bem, eu vou melhorando minha aproximação, mas chega num ponto que parece que o negócio não vai. Tá? Parece uma certa distância aqui, tem uma distância a partir da qual não adianta eu colocar termos a mais, tá? Na minha aproximação polinomial aqui, que ela não melhora muito. Tá? Então eu tenho um intervalo aqui, então nesse intervalo a aproximação é boa, mas depois parece que não vai. Tá? Bom, não podemos esperar sempre que tudo seja um mar de rosas, né? Tá? Aparentemente parece ter um problema, mas isso aí depois não tem que ver como saber cuidar. Também, se pudesse sempre fazer isso, não teria outras funções, né? Matemática além de polinômio, se eu pudesse aproximar tudo por polinômio. Né? Então, em qualquer ponto. Né? Tá. Então, parece que aqui temos as coisas parece que não são assim tão, como eu falei, não é um mar de rosas tão como parecia ser nos casos anteriores. Vamos ver mais um exemplo. Era esse. Outro exemplo era esse, a raiz de 1 mais x. Tá? Bom, aqui o cálculo é um pouquinho mais chato do que nos outros, né? Mas nada que a gente não saiba fazer. Né? Então, o valor da função aqui, eu estou por um nome de Taylor de grau n em 0. Então, aqui no 0, isso dá 1. Depois eu tenho que derivar. Então, aparece esse meio, 1 mais x, meio menos 1 em 0, dá meio. Depois, o próximo termo, eu vou ter meio menos 1. Tá aqui. Eu não vou descrever menos meio, nada, porque a gente vai poder ver aqui o que acontece com esses termos. Vai ser mais fácil de achar uma forma geral para os meus termos, deixando as coisas escritas dessa forma aqui. Né? Bom, mas enfim, aqui vai ser meio menos 2 a 0, para x igual a 0 isso dá 1, sobra só isso aqui. A derivada de ordem 3, então esse meio menos 2 aparece aqui, e aqui meio menos 3 em 0. Então essa é a minha expressão. Então, acho que daqui já dá para ver o que vai acontecer, né? Cada vez, veja, aqui eu tinha um meio, depois meio, o outro termo apareceu multiplicado por meio menos 1. No outro eu coloquei agora meio menos 2. No próximo vai aparecer, além desses aqui, além desses termos, vai aparecer um meio menos 3. Né? E assim por diante. Então, de uma forma geral, tá? Eu posso escrever agora, como eu falei, fica meio claro. Então, ó, meio menos 1, a derivada de ordem k, depois meio menos 2, meio menos 3, e assim por diante. Eu vou multiplicando isso até meio menos k menos 1. Tá? Então veja, de fato, olha, 3 era 2, derivada 2 é 1. Então, quando for derivada de ordem k, eu vou parar no k menos 1. Né? Então, com isso eu posso escrever então a expressão para o meu polinômio de Taylor dessa forma aqui. Não é uma forma lá muito bonita, mas não é o caso agora. Tá? Isso não é o problema nosso aqui. Tá? Tem um jeito de escrever essa expressão aqui, tem um símbolo para isso, que reduz bem
né, deixar isso tudo numa forma muito mais compacta, mas não vem ao caso isso agora. Isso a gente vai ver, vocês vão ver mais para frente. Né? Então não vem ao caso agora, a gente só quer achar a expressão, tá, para ele. Então, colocando os respectivos valores numéricos aqui, calculando esses produtos, nós vamos ter essa forma aí. Tá? É só isso que nos interessa de momento. Tá? Então, esses valores aqui, meio, um oitavo, um sexto, saem, tá? Calculando esses produtos aqui para os respectivos valores de K e levando em conta esse K fatorial aqui. Tá? Então, você vai encontrar isso aí. Vamos colocar isso aí num gráfico. Então, aqui nós temos o raiz de 1 mais x. O negócio aqui ele pode começar com uma raiz aqui, quem está aqui dentro tem que ser positivo. Isso aqui está definido para valores de x maiores ou iguais a menos 1, que é o que está aqui. Tá? Bom, então agora vamos ver as aproximações de Taylor. Tá, a primeira, ordem 0, só função 1, bom, não interessa muito. Mas a próxima é 1 mais x sobre 2. Tá? Vejam que em torno, como esperado, em torno de x igual a 0, eu tenho uma aproximação aqui, tá, razoável para a raiz de 1 mais x. Então, se eu quero valores de x pequenos, eu posso pegar e tomar a raiz de 1 mais x, escrever isso como igual a 1 mais x sobre 2. O quanto é boa ou não, é uma história que a gente vai ver mais daqui a pouco. Mas, enfim, é o mesmo caso que a gente viu. Tá? Vamos colocar agora um termo a mais aqui. 1 mais x menos x2 sobre 8. Tá? Aproximação de ordem 3. Vejam, ela melhorou um pouco em relação à de ordem 1, mas não tanto. Digamos que ele está sugerindo, está parecendo algo mais próximo do comportamento que a gente teve com a função logaritmo do que nós tivemos com a função seno, ou cosseno, ou exponencial. Vamos ver mais um termo. Veja aqui, de ordem 3. Veja. Ela vai até um ponto, ela vai bem. Você vê que o ganho, tá? Vamos fazer isso aqui de novo. Olha, de ordem 1. Agora, quanto que eu ganho colocando um termo a mais? Até aqui, ela está grudadinha aqui com a curva em azul, por poucos termos, não muito a mais. Você não anda muito aqui não para já começar a se descolar. Quando a gente coloca mais um, eu ando mais um pouquinho, mas depois ela vai embora, cada um seguindo o seu comportamento. Então, veja, novamente parece que tem uma distância aqui a partir da qual o negócio não vai. Né? Então, esta função, raiz de 1 mais x, o comportamento dela, da aproximação polinomial dela, está mais próximo do logaritmo, do que aconteceu com o logaritmo, do que com o seno e com o cosseno. Então claramente nós estamos vendo aqui que nós temos uma certa, né, essa questão de uma certa limitação aqui. Tá? Ela funciona, mas ela depende do quê? Há um certo intervalo em torno do ponto. Né? Então aí nos traz a questão. Né? Em que sentido que a gente pode dizer que uma função aqui pode ser aproximada pelo seu polinômio? Bom, tem duas coisas aqui. Um é o grau de aproximação que você quer. Tá? Então essa é uma outra coisa. Quão bem você quer aproximar. Mas tem que supor ainda ver que aparentemente não é uma questão que eu posso aproximá-la, a função, tá? Em todo ponto x. A gente deve, como está colocado aí, eles estão falando. Tá? A gente deve olhar o que acontece no intervalo em torno de um ponto A. Para um R, para algum R. Então, aparentemente eu tenho um R aí. Quer dizer, a aproximação vai ser boa ou não, dependendo de quem é esse R. Tá? Quer dizer, esse CR diz o quê? Veja, isso é um intervalo em torno do ponto A. Então eu tenho um intervalo do ponto A, onde aí dentro eu vou ver quanto minha aproximação é boa ou não. Tá? E como que eu sabendo quem é esse ponto aí, esse R? Tá? Bom, aí é uma coisa, tá? Aproximação, quer dizer, a partir quando você vai desviando, né, o comportamento, né? Isso é uma coisa que a gente já teria até condições de poder analisar isso. Tá? A gente já teria até condições de analisar para encontrar quem é esse R, tá? Porque a gente já sabe o limite, né? Tá? Mas esse é um assunto típico do cálculo 3. Tá? Quer dizer, ver o intervalo até que ponto, quando eu for colocando termos a mais, tá, na minha aproximação, quanto que eu vou melhorando ela. Tá? Isso vai estar ligado com o conceito que vocês vão ver no cálculo 3, ligado com convergência ou não. Tá? De uma coisa que é uma série, a gente vai falar. Tá? Vocês vão ver. Tá? Então vai depender disso e encontrar esse R. Tá? Tem jeito de encontrar esse R. Tá? Como eu falei, a gente até
teria eventualmente condições de fazer isso, mas é um problema que envolve envolve não apenas o polinômio de Taylor, é um problema mais geral. Né? Então isso vai ficar para o cálculo 3. Então aqui nós vamos, essa parte importantíssima do problema, que é ver aonde eu posso pegar a minha função e ir colocando termos a mais e melhorando a minha aproximação, tá? Isso é algo que nós vamos ter que deixar contra esse R aqui. O que nós vamos fazer aqui é, dentro de um intervalo, e uma vez tomando minha função e aproximando ela por um polinômio, como que a gente encontra qual é o erro? A gente pode estimar o erro, tá, entre o valor numérico que eu obtenho fazendo minha aproximação polinomial e o valor numérico que eu obteria se eu tomasse o valor real da função. Tá? Então isso é uma coisa que a gente já dá para fazer, a gente tem um instrumento para fazer isso. Tá? Porque além de derivar, a gente pode usar resultados que a gente conhece já com integração. Tá? Então a gente consegue com isso já estimar esse erro. Tá? Então uma parte desse problema a gente pode fazer. E essa outra aí de ver aonde que eu vou pegar esses intervalos aí, tá? Para distinguir casos, né, como o seno e cosseno, o logaritmo, né, isso vai ficar para o cálculo 3. Então vamos ver como que a gente pode então estimar esse erro, tá, entre o valor da função e a sua aproximação polinomial. Vamos começar comparando a diferença entre a função e sua aproximação, né, e a sua série de Taylor, né, em relação a x menos a. A x menos a e suas potências. Tá? X menos a está medindo então a distância em relação ao ponto onde estou tomando a série. Tá? E a gente vê que isso é um bom parâmetro, porque quanto menor isso for esse x menos a, quanto menor for essa distância, melhor. A gente viu, pelo menos isso sugeriu os gráficos que a gente fez, nós esboçamos, sugeriam que melhor era a minha aproximação. Não é? Então vamos comparar isso com relação a x menos a. Então vamos pegar primeiro aqui o polinômio de Taylor de grau 1, no torno do ponto A de uma função f de x. Esse aqui é a expressão do meu polinômio de Taylor. E vamos calcular então essa relação aqui entre os dois. Vamos calcular esse quociente. Então a diferença entre a função e o polinômio de Taylor, tá, de grau 1, em relação a x menos a. Então a relação um no outro, eu divido um pelo outro, né? E vamos ver o que acontece com isso quando eu me aproximo do ponto x igual a a. Então, aqui está a expressão, tá, f de x, o polinômio de Taylor de grau 1 está aqui. Tá, e isso para x igual a a, o que acontece com esse limite? Vejam, o denominador é 0. E no numerador, o que acontece? Ó, aqui eu vou ter, quando x for igual a f de a menos f de a, né, e aqui x menos a é 0. E aqui f de a menos f de a também é 0. Então eu tenho 0 sobre 0. Tá? Eu tenho, então, uma coisa indeterminada. Mas é a típica situação onde eu posso usar a regra de L'Hopital. Né? Então, se eu usar L'Hopital aqui, então, uso aqui no numerador, eu vou ter f' de x, f de a é uma constante, então a derivada é 0, e aqui eu vou ter a derivada de x menos a, que é 1, então vai ser f' de x menos f' de a. Né? E aqui no denominador, a derivada do x menos a é 1, então eu posso trocar então esse limite por esse, e esse limite aqui para x indo para a. Bom, aqui eu tenho 1 no denominador, então não tenho mais problema nenhum aqui de indeterminação. E aqui em cima eu tenho f, olha, f' de a menos f' de a, que é 0. Tá? Então, esse quociente aí, dessas diferenças, quando o x tende para a, é 0. Vamos ver o que acontece quando eu pegar aqui x menos a ao quadrado. Tá? X menos a ao quadrado. Então, x menos a ao quadrado. Novamente tem uma situação, quando eu pego aqui então, uso a expressão aqui para o polinômio de Taylor de grau 1, para x igual a, o numerador dá 0 e o denominador também dá 0. Tá? Então, nessa situação, vamos lá, vamos usar então, novamente a regra de L'Hopital. Então aqui em cima, no numerador fica f' de x menos f' de a, e aqui 2x menos a. E a indeterminação continua, porque no numerador vai ficar f' de a menos f' de a, que é 0, e o denominador também é 0. Mas, vamos lá, usamos L'Hopital de novo. Então, usando L'Hopital novamente, eu vou ter aqui em cima f duas linhas de x, a f' de a, f' é uma constante, tá? Então a derivada é 0, e 2x menos a derivada disso aqui dá simplesmente 2.
Então agora, para x igual a A, eu tenho aqui um valor, tá? f duas linhas de A. Esse limite vale f duas linhas de A. Não é zero. Tá? Então, veja, um polinômio de Taylor de grau 1 e uma função, quando eu divido ele por x menos A e calculo o limite, isso dá zero. Mas quando eu divido por x menos A ao quadrado, que é esse próximo aqui, não dá. Tá? Dá um certo valor aqui. Tá? Vamos ver o que acontece com o polinômio de Taylor de grau 2. Então, o polinômio de Taylor de grau 2 dá isso aqui, é esse aqui. Tá? Então, de novo, vamos lá agora, fazendo o mesmo cálculo com o polinômio de grau 2. Então, dividido em relação a x menos A, aqui eu tenho a expressão, então coloquei aqui a expressão do meu polinômio de Taylor, aqui o x menos A, e para x indo para A, tanto o numerador como o denominador dão zero. Aqui fica f de A menos f de A, que é zero, x menos A é zero, x menos A é zero aqui, e aqui também x menos A. Então, regra de L'Hopital. Usando o L'Hopital uma vez, então, f' de x menos f' de A, tá? Esse termo aqui, esse f de A desaparece, esse aqui a derivada é 1, e aqui 2, com esse 2 cancela, então fica só f duas linhas de A, x menos A, e o denominador dá 1. Calculando isso para x igual a A, esse termo desaparece, fica f' de A menos f' de A dividido por 1, 0 dividido por 1, 0. Tá? Para x menos A ao quadrado, então faço a mesma coisa, novamente eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0, uso o L'Hopital, me dá isso aqui, tá? E novamente eu tenho 0 sobre 0, x indo para A, isso é 0, fica f' de A menos f' de A, que é 0, aqui o denominador é 0, mas usamos o L'Hopital de novo. Usando o L'Hopital de novo, me dá isso. Para x indo para A, isso dá 0. Tá? Então, no caso anterior, quando era o polinômio de grau 1, esse termo aqui já não dava 0. Tá? Mas aqui ele dá, com o polinômio de grau 2. Se eu usar agora o polinômio de grau 3, o que vai acontecer? Opa! Aqui, desculpa, aqui é o polinômio de grau 3, agora sim, desculpa. Tá. Em relação ao polinômio de grau 3 aqui, x menos A ao cubo. Então, colocando aqui, novamente, eu tenho 0 sobre 0. Uso o L'Hopital uma vez. Aqui em cima eu vou continuar tendo 0. E aqui embaixo, novamente, tenho 0. Então, L'Hopital de novo. Então, aqui, ó, esse termo desaparece. Fica f duas linhas de x menos f duas linhas de A. Tá, aqui eu usei de novo, fica 2 vezes 3, x menos A. Ora, dá 0 sobre 0 de novo. Tá? Então, L'Hopital mais uma vez, e aí vai ficar, essa derivada é 0, aqui fica f 3 linhas, x menos A, que a derivada é 1, fica f 3 linhas de x sobre 6, então para x indo para A, f 3 linhas de A em relação a 3 fatorial. Então, agora, quando eu estou usando o polinômio de grau 2, quando eu dividir por x menos A, o limite dava 0. X menos A ao quadrado, o limite dava 0. X menos A ao cubo, não. Aí já não. Tá? Bom, com isso, teorema, que é a generalização disso que a gente acabamos de ver. Tá? Então, se eu tenho uma função, tá, para o qual a derivada késima, tá, ela existe, e aqui eu posso definir então o meu polinômio de Taylor, então, e definindo então o polinômio de Taylor de grau f. Nesse ponto, então, esse é meu polinômio de Taylor. O que acontece? Tá? O limite para x indo para A de f de x menos Pn de o polinômio de grau n até x menos A, isso é 0. Tá? Até aqui n. Isso vale aqui então para todo polinômio de Taylor até o grau n. Aqui também, se eu colocar aqui k de ordem menor, também vai dar 0. Até n aí. Tá? Então, esses limites aqui sempre dão 0 para todo n aqui. Tá? Para esses polinômios de Taylor. Tá? E com isso, isso me leva a uma definição. Tá? Que é essa que está aí. Tá? A gente diz que duas funções, tá, elas são iguais até a ordem n, tá, em x igual a A, se esse limite aqui, tá, for 0. Tá? Então, nesse caso aqui, se isso acontece, nós denotamos isso, f de x menos g de x, para usar a notação, um ozinho pequeno de x menos a n, elevado a n. Tá? Isso significando então o quê? Que essas funções são iguais, tá, até a ordem n em x igual a A. Significando aquela ideia que a gente viu, que a gente
sugeriu para a gente, pelos gráficos que a gente analisou das séries de Taylor, que em torno do ponto x igual a, o comportamento das funções é muito parecido, né? Você pode aproximar uma pela outra. Então isso nos leva a esse conceito. Então a gente diz que elas são iguais até a ordem n no ponto x menos a, se isso aqui for verdade. Uma pequena observação aqui sobre o uso dessa notação aqui, Ozinho, este O, letra O pequena, tá? Tem uma notação que vocês vão ver outras vezes, mas vão voltar a ela, né? Ao longo dos próximos anos, que é essa notação com o O grande e o O pequeno, né? Então a gente acabou de ver essa notação que a gente acabou de falar, né? A gente escreve que f é um O pequeno de h de x para x indo para a, se f de x sobre h de x para x indo para a é zero, tá? Então, para o nosso caso que a gente acabou de ver, aqui essa função era f de x menos o g de x, e o h era o x menos a elevado a n, tá? Então esse é o caso aqui. Mas também a gente usa, tá, a notação aqui f de x igual a um O grande, tá? Aqui eu escrevi O pequeno e O grande, um jeito aí, letra, como se fosse uma letra de forma aí, né, caligráfica, né? Mas aqui é o maior, né? Às vezes não se usa isso, usa um O em romano e O pequeno e grande em romano mesmo, né? Mas quando você vê com o O grande, tá, isso está significando o seguinte, né? Tá, o O grande de h de x significa que a função em seu módulo é menor ou igual, tá, tem uma constante k, tal que essa função, tá, ela é menor ou igual que o módulo dessa função h. Tá? E essa notação aqui serve não só, como eu estou falando aqui, para x indo para a, mas também quando x vai para infinito. Tá? Um exemplo disso aqui, para você ficar claro aqui, tá? A gente pode escrever que x quadrado, por exemplo, tá? Ele é um O grande de x quadrado, tá? Mas x quadrado não é O pequeno de x quadrado. Tá? Porque x quadrado, por alguma outra função de x quadrado, para x indo para zero, ou para qualquer valor, não precisa ser zero, qualquer outro valor, tá? Ali não é zero. Tá? Mas, por sua vez, x quadrado é O pequeno de x ao cubo. Então, veja, x quadrado é um O grande de x quadrado, porque tem uma constante, né, tá? Tal que o módulo dela é menor ou igual que o módulo de uma função, né, no caso de x quadrado. Tá? E só que não é O pequeno de x quadrado, ele é O pequeno de x ao cubo. Tá? Bom, enfim, essa notação aqui é mais agora com uma coisa informativa, né? Vocês vão ver isso em outras oportunidades, né? Vocês vão voltar a isso e essa notação vai ser usada em outras situações. Bom, pois bem, então, agora o nosso resultado. Tá? Se você tem P e Q são dois polinômios, tá, em x menos a, de grau menor ou igual a n. Tá? E suponha que eles são iguais, tá, até a ordem n em x igual a a. Tá? Então, os dois polinômios são iguais. Bom, de onde sai isso? Tome a diferença dos dois. P menos Q. Analise o que acontece com a diferença dos dois. Tá? Então, a diferença desses dois polinômios vai ser, se são dois polinômios de grau n, né? Então a diferença entre eles é um outro polinômio de grau n. Tá? Então, veja, se eles são iguais, tá, de ordem nx menos a, o que acontece? Isso aqui, esse limite é zero, para cá igual a 0, 1, 2, 3, até n. Tá? Pois bem, use isso para k igual a 0. Então o que acontece? K igual a 0. R de x dividido por... Bom, k igual a 0, isso é 1. R de x é isso. Dividido por 1. Então isso dividido por 1. Para x indo para a, o que acontece? Para x indo para a, todos esses caras aqui estão 0. Sobra só o B0. Tá? Bom, então, se isso é 0, né, a informação, eles são iguais até a ordem n, então significa que esse limite aqui é 0, então B0 tem que ser 0. Vamos para cá igual a 1. Tá, aqui então, eu já tirei fora o meu B0, meu B0 é 0, então coloquei então meu R dessa forma. Então agora para k igual a 1. K igual a 1, fica R de x sobre x menos a. Então pego isso aqui, divido por x menos a. Vai sobrar o quê? B1, mais os próximos termos são potências de x. Que, quando eu calculo para x indo para 0, todas as outras potências vão se anular e vai sobrar só o meu B1. E como a informação é que isso é igual a 0, então B1 tem que ser igual a 0.
coloco o B1 agora na expressão para o meu R. Então sobra só isso aqui agora. Tá? Porque B0 e B1 a gente já viu que era 0. Pego isso aqui e agora uso para K igual a 2. K igual a 2, esse limite tem que ser 0. Quando eu divido tudo isso aqui por x menos a ao quadrado, todos os termos envolvendo B3, B4 e assim por diante vão dar 0, sobra só o B2. E isso então, daí a gente conclui que B2 tem que ser igual a 0. Bom, com isso, seguindo esse raciocínio, B0, B1 até Bn é igual a 0, portanto, R é igual a 0. R é a diferença das duas funções, portanto, a gente conclui que as duas funções têm que ser iguais. Então, quer dizer, as duas funções, não, desculpe, os dois polinômios, né? Eles são funções, mas funções polinomiais. Né? Então, a gente conclui que P tem que ser igual a Q. Pois bem, uma consequência, então, desse teorema é essa que está aí. Se a gente tem, então, uma função f que é diferenciável até a ordem n em x igual a a, e suponha que você tem que p é um polinômio, tá, em x menos a de grau menor ou igual a n, tá, e que é igual a f, a essa função f, até a ordem n em x igual a a. Então você tem um polinômio que é igual à função f até a ordem n em x igual a a. E essa função f ela é diferenciável até a ordem n também, nesse ponto A. Então, consequência, esse polinômio P aí, ele é, então, o polinômio de Taylor da função f. Bom, do fato do teorema desse corolário, eu estou falando que a função é diferenciável, então significa que existe, tá, o polinômio de Taylor. Então, se esse P é igual até a ordem n à função f, então P é o polinômio de Taylor. E de onde a gente conclui isso? Consequência, tá, do fato, do teorema que a gente viu antes, né? Que o polinômio de Taylor, tá, e uma função, eles são iguais até a ordem n, e depois a gente viu que se você tem dois polinômios, tá, iguais até a ordem n, os polinômios são iguais. Tá? Então, são os dois teoremas anteriores. Então, consequência dos dois teoremas anteriores, então, uma aqui, essa aqui é a minha hipótese, tá? Então essa é a minha hipótese que eu tenho aqui, tá? Que f e x são iguais. Desculpe, f e p, né, são iguais até a ordem n em x igual a a. A gente viu a outra depois, que o polinômio de Taylor é igual à função f até a ordem n em x igual a a, polinômio de Taylor de grau n. Tá? Então agora, o que eu tenho aqui? Tá? Vejam, eu tenho esses dois, eu vou calcular essa diferença desse polinômio dado com o polinômio de Taylor, em relação, dividindo aqui por x menos a. Então eu simplesmente somo e subtraio o f aqui, e agora eu uso cada um desses resultados, porque esse limite aqui é o limite de p menos f dividido por x menos a, mais o limite de f menos p dividido por x menos a. Ora, se é igual até a ordem n, tá? Esse p aqui, f e p, então esse limite aqui, p menos f sobre x menos a elevado a n é zero. E esse outro aqui também segue disso. E se essas duas, aqui são dois polinômios, né? Se esses dois polinômios são iguais, isso aqui estão falando que são iguais até a ordem n, o teorema que acabamos de ver nos diz que P é igual, esses dois polinômios são iguais, né? P é igual a Pn de A. Ou seja, esse polinômio que a gente tem aí, ele é o polinômio de Taylor da função f. Pois bem, então agora vamos ver como a gente encontra, tá, o resto. Já que a gente sabe que você tem um polinômio, ele é o de Taylor. Agora vamos mexer nesse polinômio de Taylor. Tá? Então, seja f uma função para o qual, tá, existe o polinômio de Taylor Pn de A no ponto A. Nós vamos definir o resto, né, Rn de A de x, como essa diferença entre os dois. Tá? Meio claro, né? Definição óbvia disso. Né? Tá? E o que queremos fazer é o quê? Encontrar uma fórmula para esse resto. Tá? Como encontrar uma fórmula para calcular esse resto? Bom, vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos começar com o polinômio de Taylor de grau 0, depois do grau 1, depois do grau 2. Vamos ver se até que a gente consegue achar uma fórmula para o polinômio de Taylor de grau n. Tá? Então vamos começar. Tá? Então queremos encontrar isso. Vamos para o polinômio de Taylor de grau 0. Ora, então, o que eu tenho aqui? Vai ser f de x menos, tá, o polinômio de Taylor de grau 0 é o próprio f de a. Tá? O primeiro, né, é o f de a. E aqui r de 0 a. Então, como que eu expresso isso aqui em termos dessa diferença? Tá? Bom, essa fórmula que eu vou pegar agora vai ser um truque que a gente vai fazer, mas é um que vai permitir achar uma expressão para o caso geral e depois estimar isso. Tá?
Bom, se eu passo isso para o outro lado, f de x menos f de a, passo para o lado esquerdo, f de x menos f de a, por causa do teorema fundamental do cálculo, eu posso escrever isso como a integral de a até x do f' de t dt. Tá? Portanto, vejam, aqui eu tenho uma fórmula, então, para expressar o meu R0A. Quem que é R0A? Eu posso escrever isso como sendo integral de a até um x de f' de t. Tá? Então, tenho aqui uma fórmula para o resto, tá? Para n igual a zero no ponto A. A fórmula para o R de 0A é esta aqui. Integral de a até x de f' de t dt. Depois eu tenho que ver um jeito de estimar essa integral. Mas essa é uma outra história. Eu tenho uma fórmula. Tá? Essa é a primeira parte do nosso problema. Tem uma fórmula. Depois a gente vê como que a gente se vira com essa fórmula. Bom, vamos agora para n igual a 1. Tá? Para n igual a 1, veja, vamos pegar então a fórmula aqui que a gente tinha. Que é essa, pro meu, voltando aqui, ó, nessa expressão aqui. Tá? Então eu tenho aqui, esse aqui é o meu resto para n igual a 0. Mas, dele aqui eu posso fazer um truquezinho que a gente já sabe fazer, né? Trocar uma integral por outra. Integração por partes. Tá? A gente sabe, vamos pegar esse f' de t e escrever, então, fazer integração por partes, quer dizer, então tem aqui, vamos escrever a fórmula para integração por partes. Então, o uv' é igual a integral de uv menos a integral de u'v, só que, como eu tenho aqui, ó, minha integral aqui, ó, é uma integral, tá aqui a tal integral definida, né, integral propriamente dita que a gente está usando, integral de a até x, é esse termo aqui, tá, é calculado entre a e x, menos essa outra integral de a até x. Tá? E, bom, quem que eu vou identificar aqui, u e v' com esse f' aqui? É meio claro que a gente vai tomar, né, como a gente fez em alguns outros exemplos, né, nós vamos tomar u de t como sendo minha função aqui, que eu quero integrar, né, e v' como sendo 1. Né? Então, fazendo isso, se v' é 1, o v de t é t mais c. Tá? Então, eu posso usar então, isso aqui, só que ao colocar aqui que a minha função v é t mais o c aqui, essa constante arbitrária, eu posso escolher essa constante aí de forma... Né, ela não vai fazer muita diferença no final, como a gente viu, mas para cá, o que vai acontecer? Vai ser como eu vou combinar esse termo e esse outro. Veja, se eu tomar a constante aqui c igual a x, vamos escolher v igual a t menos x, e isso eu posso fazer por quê? Para cada x, isso é uma integral diferente. X igual a 1 é uma integração de a até 1. Para x igual a 2, de a até 1, 2. Tá? E para cada uma delas, a constante não tem que ser a mesma. Né? Então eu posso escolher de forma diferente cada uma. E uma forma diferente conveniente para o meu problema é escolher ela como sendo t menos x. Por quê? Porque em um desses termos aqui, na hora que eu for calcular, fazer essa integração por partes, desses extremos aqui dessa função vai se anular. E, ó, de fato, olha, veja o que acontece. Escrevendo então, fazendo essa identificação u e v dessa forma, como vai ficar a minha integral aqui? Vai ficar, olha, u é o meu f', que está aqui. E quem é v? V é t menos x. Tá? E aqui eu repeti aqui, as expressões t menos x e o f, duas linhas aqui. Tá? Mas note o seguinte, quando t for igual a x, x menos x, zero. Tá? Depois aqui, quando t for igual a eu vou ter a menos x aqui. Tá? Mas no extremo superior, a contribuição do extremo superior vai se anular. Como a gente viu, para o resultado final, isso não faz diferença, porque o fato de estar mudando alguma coisa, aquilo vai compensar com o termo que vem dentro dessa outra integral aqui. Né? A gente viu que nessa etapa aí, essa constante não faz diferença. Mas, ao fazer uma escolha conveniente dela, eu consigo separar esses dois termos com uma contribuição aqui que vai me dar, como a gente vai ver, exatamente o que eu estou querendo, tá? Em termos do polinômio de Taylor. Tá? Então, vamos seguir e vocês já vão ver por que vai acontecer aí. Tá? O fato importante é que veja, o extremo superior aqui, quando t for igual a x, vai anular, no extremo inferior vai ficar a menos x, quando eu passar para o outro lado esquerdo, vai virar um x menos a, né? Que é potência. Né? Potência minha, é um dos termos do meu polinômio de Taylor. Então, bom, vamos ver isso. Ó. O que vai acontecer? Vamos tomar aqui, ó, então,
t igual a x, isso anula. Quando t for igual a, aqui ó, fica a menos x, né, f' de a, só que como tem um sinal negativo, né, porque aqui está o extremo superior menos o extremo inferior. Então, fica menos a menos x, que é x menos a. E aqui eu tenho, eu troquei aqui, então ficava t menos x, eu troquei por x menos t para ficar com o sinal positivo. E agora, esse termo aqui eu passo para o lado esquerdo e troco agora, tá? Fica aqui, ó, passo para o lado esquerdo, troquei de lado, tá? E deixo aqui o outro que está. Agora, o que acontece? Vejam, aqui eu tenho f de x menos f de a, menos f' de a, x menos a. Este aqui é o polinômio de Taylor de grau 1. E qual é a fórmula do resto? Função menos o polinômio igual ao resto. Ora, então isto aqui é uma expressão que eu tenho para o resto, para n igual a 1. Então aqui eu tenho uma expressão para o resto com n igual a 1. Então tenho para n igual a 0. N igual a 0 é integral de a até x de f' de t dt. Agora eu tenho integral de a até x de x menos t, f duas linhas de t dt, para n igual a 1. Para n igual a 2, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa nesse resto aqui, essa expressão para esse resto. Fazer o quê? Essa integração por partes de novo. Fazer todo esse truque aqui de novo. Então, esse aqui é o meu termo. Vamos escrevê-lo dessa forma. Vamos fazer de novo a mesma mudança. U vai ser o f duas linhas aqui. Só que agora, v' x menos t. Tá? Então, sendo x menos t, o que vai acontecer? V de t, a integração vai ser, como eu estou integrando em t. T aqui. Então é x menos t ao quadrado sobre 2. Tá? E aqui o menos. Então quando eu derivo, veja, quando eu derivo cai o 2, mas é derivado em relação a t. Então aparece um sinal negativo, que cancela esse sinal negativo aqui. Então se v' de t é isso, v de t é isso aqui. Mais uma constante. Só que agora a constante, agora eu vou esquecer a constante. Agora a constante toma igual a 0, como eu falei, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Só que agora essa é a expressão conveniente para mim. Por quê? Porque ela vai se anular no extremo superior e no extremo inferior vai me dar uma contribuição que vai somar no outro lado para dar o polinômio de Taylor de grau 2. Vamos ver? Aqui, ó. Então essa aqui é a expressão então minha. Aqui então x menos 2, esse é o meu v sobre 2, f duas linhas. Então para t igual a x, esse termo se anula. E depois, para t igual a tem um menos com esse menos, um cancela. Então fica x menos a ao quadrado sobre 2. E aqui está o outro termo aqui. Então, jogando isso naquela fórmula que eu tinha, tá? Então isso aqui é o que eu tenho, e jogando na fórmula minha lá, isso vai para o lado esquerdo, esse termo aqui vai para o lado esquerdo, tá? E isso é igual a o que sobrou aqui. Então, esta aí é a expressão que eu vou tomar como sendo o meu resto para n igual a 2. Então vejam, já tenho aqui um padrão. Esse é o fato, já tenho um padrão. Porque para n igual a 0 é a integral de a até x de f'. Para n igual a 1, integral de a até x de f duas linhas que multiplica x menos t. É o que está aqui. Para n igual a 2, f 3 linhas, x menos t ao quadrado sobre 2. Ora, isso já me leva a supor que essa aqui é a expressão, tá, para o meu resto. Tá? Eu posso pegar para ver que essa expressão aqui está correta, fazer uma indução, né, usar a indução finita. Então, calculo essa integral aqui usando novamente a mesma forma de integração por partes. Então, o f é dessa forma, v' dessa forma aqui. Tá? Então, aqui é o v dessa forma, faço uma integração por partes novamente. Tá? Então, t igual a x e t igual a a. Coloco aqui, você vai ver então, ó, veja, essa expressão é essa que eu somo para o lado esquerdo, passo para o lado esquerdo aqui, vai me dar o polinômio de Taylor de grau n mais 1, e essa aqui é a fórmula para o resto. Vejam que é a mesma que eu tinha aqui, ó, essa e essa, apenas onde está aqui está n, aqui eu coloco n mais 1. Né? Então, ó, n, aqui n mais 1. N mais 1, n mais 2 aqui. N aqui, n mais 1 aqui. Tá? Então, essa aqui fica sendo, então, essa é a expressão que segue, a gente vê que ela vale para qualquer n, como a gente pode ver aí, através da indução, do princípio de indução. E aí, então, como eu falei aqui, está a expressão para ela.
Em resumo, temos esse teorema aí, né, resumindo, né, o resultado que a gente acabou de ver. Então, se a gente tem uma função n mais 1, cuja derivada de ordem n mais 1 é contínua no intervalo a x, o resto, né, a forma do resto ali, pode ser escrita dessa forma, chamada forma integral, né, do resto. Então, tenho aqui então essa integral. E o interessante desse resultado é que agora eu posso fazer uma estimativa desse resto. Por quê? Bom, vamos lá. Vamos considerar nesse intervalo, tá, de a até x, tá, mzinho, né, o valor, o ínfimo dessa derivada, né, de ordem n mais 1 nesse intervalo, e mzão, o valor máximo que ela tem, tá, como notação usual já nossa. Né. Só que acontece o seguinte, então, nesse caso, se mzinho e mzão são respectivamente o valor mínimo e o valor máximo da derivada de ordem n mais 1 nesse intervalo, eu concluo que, tá, simplesmente então, trocando isso aqui o valor mínimo, então isso aqui é maior ou igual que um mzinho aqui, e aí eu tenho aqui a integral de t menos a sobre n fatorial. A integração disso vai me dar t menos a n mais 1 sobre n mais 1, vai ficar um n mais 1 com um n fatorial, me dá n mais 1. Só que, quando eu tiver t igual a x, ok, eu tenho x menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, que é o que está aqui. E quando t for igual a fica a menos a elevado a n, que dá zero. Tá? Então, isso aqui, essa integral aqui, usando essa estimativa, né, quer dizer, usando o fato que essa derivada é maior ou igual que esse mzinho, então eu tenho que concluir aqui que o meu resto é maior ou igual que o mzinho vezes esse termo aqui. E da mesma forma como essa função é menor ou igual que o mzão, então o meu resto aqui é menor ou igual que o mzão, vezes o que tem aqui, a integral de t menos a n sobre n fatorial, que é esse termo aqui. Tá? Pois bem, agora, o que eu posso concluir daqui? Tá? Veja, eu posso escrever daqui que esse resto aqui é um alfa x menos a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Tá? Bom, tá, quem é esse alfa? Quem seria esse alfa? Veja, eu estou supondo que minha função é contínua no intervalo. Essa derivada de ordem n mais 1 é contínua. Então, se mzinho, tá, é o valor aqui, o menor valor que ela tem, e mzão o maior valor, e a função é contínua, o teorema do valor intermediário me diz que se alfa, aqui esse alfa, é um número entre mzinho e mzão, né, alfa está entre mzinho e mzão, eu posso escrever que alfa, tá, existe um valor ali, um psi, que seja, tá, tal que uma função é contínua, essa função é a derivada de ordem n mais 1 de x, tem um valor psi, tal que fn mais 1 de psi é igual ao alfa. Tá? Teorema do valor intermediário. Tá? Então, isso existe para psi entre a e x. Tá? Então, eu posso escrever esse Rna aqui como sendo alfa x menos a n mais 1 sobre n mais 1, onde alfa é a derivada de ordem n mais 1 em um ponto psi que está entre a e x. Então, agora segue, como dessa observação, segue então o teorema de Taylor. Se eu tenho então uma função tal que f', f2' até fn mais 1 estão definidas nesse intervalo ax, e o resto é definido como a gente fez, né? O polinômio de Taylor mais o resto pode ser escrito na chamada forma de Lagrange. Essa é a forma aí, para o resto que a gente acabou de ver, que a gente concluiu a partir da forma integral, é chamada forma de Lagrange, tá? Do resto. Então existe um psi entre a e x, tal que o resto pode ser escrito desta forma. E essa forma aí é útil porque assim eu consigo estimar, pegar um psi aí, tá, que me estime, posso falar, quem é o psi tal que isso é menor ou igual a alguma coisa, e aí eu estimo o resto. Vamos fazer alguns exemplos, que aí isso fica mais fácil de entender o que eu estou tentando dizer. Problema. Encontre o valor de seno de 2 com um erro menor que 10 a menos 4. Pois bem, o que a gente quer fazer? Aqui, seno de 2, a minha função. Aqui, o polinômio de Taylor de grau n, calculado em 2. E aqui, o resto, calculado em 2. Bom, eu quero o quê? Eu quero que esse resto aqui, tá, seja menor que 10 a menos 4. Na verdade, eu quero, como o repo aqui, né, esse resto, ele pode ser, o valor pode ser tanto para mais ou como para menos, né, a diferença em relação ao valor do seno de 2,
Então, na verdade, eu quero um módulo disso, né? Então, módulo do resto ser menor que 10 a menos 4. E como isso depende de n, eu quero saber quem é o n, tá? Esse valor de n aqui, que me garante, que me fornece, tá? Que garante que eu tenho o módulo desse r menor que 10 a menos 4. Por quê? De posse desse n, sabendo quem é o n que faz isso, eu venho aqui na expressão para o polinômio de Taylor. Aí eu sei que é um polinômio de Taylor, qual é a ordem do polinômio. Então, sabendo a ordem do polinômio, aí é só calcular ele em x igual a 2, porque o polinômio eu já conheço. Tá? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou escolher a igual a 0, porque o polinômio de Taylor do seno de x em a igual a 0 a gente já calculou. Foi o primeiro exemplo que a gente deu. Né? Então, o polinômio de Taylor de grau 2n mais 1, né? Na verdade eu tenho apenas os ímpares, porque os termos pares são todos zeros. Né? Tá? E tinha que ser mesmo, né? Porque o seno é uma função ímpar. Né? Não poderia ter nenhuma potência par aí no meio. Né? Bom, enfim, então aqui eu tenho meu polinômio de Taylor, de grau 2n mais 1, essa é a expressão para o polinômio. Então, o que eu preciso fazer é encontrar n. E quem vai me dizer quem é o n? A minha análise do resto. Tá? Então, a fórmula do resto. Eu quero, então, o resto como eu falei, achar o n, tal que o módulo dele, tá? Calculado em 2, seja menor do que 10 a menos 4. A fórmula do resto é essa aqui. Tá? Essa aqui é a fórmula geral, a fórmula de Lagrange, tá, do meu resto, para o n. Eu tenho aqui um polinômio de Taylor. No lugar desse n aqui, eu vou colocar quem? Olha, agora é 2n mais 1. Meu polinômio de Taylor é de grau 2n mais 1. Então, essa fórmula do resto aqui é um resto em 2n mais 1. O a é igual a 0 e aqui o x igual a 2. Então, aqui fica 2 menos 0, 2 aqui. Tá? Então, no lugar desse nzinho aqui, quem vai? Vejam, vai 2n mais 1. Então, é a derivada em 2n mais 1, que é 2n mais 2. Aqui 2n mais 2 e aqui 2n mais 2. Pois bem, então, esta aí é a expressão para o meu r, da forma de Lagrange. E eu quero o módulo disso. Ora, aqui eu tenho a derivada da minha função, em um certo ponto psi. Minha função é seno. A derivada de seno, ou é seno, a derivada de ordem, uma ordem superior dela aí, ou é seno ou é cosseno. Você vai lá, seno, depois vira cosseno, cosseno vira menos seno, seno vira cosseno, e assim vai. Então, ou é seno ou é cosseno. Tem um mais ou um menos. Mas veja, eu quero um módulo do R. Então, o mais ou menos já não é mais problema, não interessa, não importa mais. E seno e cosseno, os dois têm módulo menor ou igual a 1. Então, veja, na hora que eu colocar esse módulo aqui, eu pego esse termo aqui, eu tenho já uma estimativa então para esse termo aqui, para qualquer psi nesse intervalo, isso é menor ou igual a 1, então esse resto aqui, o módulo, é menor ou igual a que 2 elevado a 2n mais 2 sobre 2n mais 1 fatorial. E eu quero o quê? Eu quero que isso seja menor que 10 a menos 4. Bom, agora o que eu faço? Coisa simples, para não se complicar muito aqui, não. É só a gente pegar valores de n, colocar aí e ver quando isso vai dar menor que 10 a menos 4. Eu não vou precisar de muito termo, não. Tá? 10 a menos 4 é pequeno, mas veja que aqui eu tenho, tudo bem, eu tenho uma potência aqui no numerador, mas eu tenho um fatorial aqui embaixo. Então esse fatorial aí resolve o problema. Tá? Faz com que eu não precise de muitos termos aqui embaixo. Tá? Então é só a gente fazer aqui, colocar alguns valores numéricos. Por exemplo, 10 a menos 4, n igual a 4, desculpe. Para n igual a 4. Isso aqui, essa expressão para o resto, para n igual a 4, me dá esse valor. Isso aqui não é menor que 10 a menos 4. Mas para n igual a 5, veja, para n igual a 5 me dá 4 sobre 460 e poucos mil. Isso sim já isso é garantido que é menor que 10 a menos 4. Né? Então 4 com 4 aqui vai dar 1 sobre 100 mil. Da ordem de 1 sobre 100 mil, que é menor, né, que 10 a menos 4. Tá? Então, bom, basta eu tomar então n igual a 5. Tá? Aqui não é, esse caso aqui n igual a 4 não é. Tá? Esse aqui é um pouquinho maior que 10 a menos 4. Mas n igual a 5 funciona. Então, como n é igual a 5, eu vou colocar meu polinômio de Taylor, como ele é de ordem 2n mais 1. Para n igual a 5, eu vou tomar então um polinômio de Taylor de grau 11. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, seno de 2 vai ser o polinômio de Taylor de grau 11 em x igual a 2, mais um resto, onde o resto é menor que 10 a menos 4. Tá? Então, o polinômio de Taylor de grau 11 é esse aqui. Tá? Essa expressão para ele, onde eu tomei aqui já o valor de x. Tá? Então, agora você calcula isso aqui. Você vai encontrar, então, que
que essa expressão aqui toda, na hora que você fizer o cálculo, tá, com esses fatoriais todos aqui, vai dar isso que é igual a 0,909296. Tá? Então isso aí, tá, é o valor, é uma aproximação para o seno de 2, tá, com um erro menor do que 1 em 10.000, né? Tá? Essa parte aqui. Veja, uma coisa aqui, seno de 2 não é o seno de 2 graus, a gente está trabalhando com radianos, né? Todas essas expressões aí, tá? Seno que a gente trabalha aqui é radiano. Tá? Então, o seno de 2 é diferente do seno de 2 graus. Se eu fosse querer usar o seno de 2 graus, tá? aí é diferente. Porque 2 graus é muito próximo do zero. Tá? O 2 em termos de radiano, não. Tá? Veja, o 2 radianos é 114. É por isso que deu um seno 0,9. Tá? Eu estou lá próximo dos 90 graus, onde o seno é 1. Estou lá naquela região lá. Não estou perto da região do zero. Tá? Então, perto do zero, quer dizer, ou o ângulo zero, é o seno de 2 graus. Tá? 2 graus, em termos de radianos, é 0,0349. Tá? 2 graus é 0,0349 radianos. Então, se eu me perguntar agora, como eu vou querer uma aproximação para seno de 2 graus melhor que 10 a menos 4, agora eu vou usar não mais o 2 que eu tinha lá, mas 0,0349 aqui elevado a 2n mais 2 sobre 2n mais 2 fatorial. Tá? Então, onde estava 2 eu coloco agora isso aqui. Agora aqui, vejam, para n igual a 0, tá? Olha, dá 6 vezes 10 a menos 4, quase. É um pouquinho maior ainda que 10 a menos 4, mas basta tomar o próximo termo. Para n igual a 1, já dá uma coisa da ordem de 10 a menos 8. Então, n igual a 1 deu. Tá? Então, para n igual a 1, a minha aproximação, sendo de 0,0349, é isso menos o 0,0349 ao cubo sobre 3 fatorial, o próximo termo da série de Taylor, né? Mas o resto, isso me dá 0,0348. Bom, aqui eu não preciso só até aqui, né? Até esse 8 aqui, que é a minha aproximação. Esses outros termos aqui eu posso ter erro aqui, né? Isso não é mais... Apesar que como é 10 a menos 8, eu posso avançar um pouco aqui. Né? Bom, então a gente vê que a aproximação já é muito melhor para valores aí do argumento do seno próximos do zero. Né? Então, ao contrário do que tinha, veja, aqui estava voltando, ó, vejam esse valor aqui do seno de 2, uma coisa próxima de 1, precisei de 11 termos na minha série, mas aqui já no segundo, na verdade o primeiro já estava, né, razoável já. Né? Próximo problema, quantos termos na fórmula de Taylor da exponencial de x nós devemos usar para que o valor de e, né, apresente um erro menor que 1 em 1000, né, 1 milésimo, 0,001. Né? Pois bem, então qual é o problema que a gente tem? Aqui nós temos exponencial de x, o polinômio de Taylor, né, no ponto a igual a 0, polinômio de Taylor de grau n, também nós já vimos isso, tá? Já vimos esse exemplo, e aqui a expressão para o resto. A expressão para o resto, na forma de Lagrange, é a exponencial de Xi, onde Xi é um ponto entre 0, né, o a, e o x, então, entre a e x, é xn mais 1 sobre n mais 1 fatorial, né, e eu vou querer estimar quem é esse cara aí, esse Xi, estimar isso aí, e o Xi eu posso tomá-lo, tá? Xi é menor do que x, tá? Entre 0 e x, e como a função, tá, é uma função crescente, então, veja, eu posso tomar, eu sei que a exponencial de Xi é menor que a exponencial de x. Tá? Xi está entre 0 e x, então a exponencial de Xi é menor, né, que a exponencial de Xi, menor ou igual do que a exponencial de Xi. Então, como eu estou interessado em fazer uma estimativa, né, então, de um erro, então, isso aqui, eu posso trocar isso por uma quantidade aqui maior do que isso, e estimar isso, que aí eu garanto ainda que essa minha expressão aqui é satisfeita. Né? Tá? Eu ainda garanto que isso aqui é satisfeito, né, o R de N0, se eu trocar a estimativa desse termo por essa expressão aqui. Tá? Eu sei que isso aqui é menor do que isso. Tá? Então vamos trabalhar com isso aqui, com essa expressão. Tá? E eu quero o quê? Eu quero isso, tá? Isso no ponto 1. Né? Por quê? Exponencial de 1 é o E. O E é exponencial de 1. Tá? Então eu quero calcular R de N0 em 1. Então aqui é o E de 1. Aqui 1, N mais 1. Né? E o E, a gente sabe, primeira lista de exercícios nossa, a gente viu que E, tá? Ele é, quer dizer, na verdade,
a gente viu um certo limite, pedimos para mostrar que esse limite estava entre 2 e 3, este era o exercício, e depois, quando estudamos o logaritmo, vimos então que o e, esse e aí, esse número e, ele sim é dado pelo limite daquela sequência lá, aqueles números da forma 1 mais 1 sobre n a n. Né? Então, mas como todos estão entre 2 e 3, então eu posso concluir então e é menor do que 3. Tá? Então, aonde eu estou, minha estimativa desse termo aqui, para x igual a 1, eu posso dizer então que ele é menor que 3 sobre n mais 1 fatorial. Então, eu vou usar então agora isso aí, o 3 sobre n mais 1 fatorial, para encontrar quem é n que satisfaz. Isto aqui menor do que 0,001. Tá? Então, veja, esse termo para n igual a 6, tá? Ele dá 1 sobre 1680. Isso não é menor do que 0,001. Mas para n igual a 7 dá. Ele é 10 a menos 3. Tá? É menor, desculpa, isso aqui é 1 sobre 10.000. Isso aqui é 10 a menos 4. Né? Tá? É da ordem de 10 a menos 4, que é menor que 10 a menos 3. Então está valendo. Tá? Então, n igual a 7 serve. Tá? Então, tomando n igual a 7, tá? Então eu tenho o e, né, aqui, e aqui o polinômio de Taylor para x igual a 1, polinômio de ordem 7. Bom, agora é só pegar, usar a calculadora, tá? Você vai encontrar que isso aqui é 685 dividido por 252. Isso dá 2,71825. Tá? O valor que a gente conhece até com algumas casas aqui, tá? Depois da vírgula para o e, é 2,71828. Quer dizer, você vê que a aproximação aqui, 0,001, tinha que bater até o 8. Você vê que até o 2 aqui dá certo. Tá? Tem até 4 casas depois da vírgula. A gente estava querendo 3 casas depois da vírgula. Né? Tá? Então é isso que a gente estava querendo, 3 casas depois da vírgula. A aproximação nossa ainda funciona até 4 casas depois da vírgula. Então, como você vê, é uma aproximação muito boa. Tá? Com poucos termos aqui, né? Não é nada demais isso. Com poucos termos eu tenho uma aproximação muito boa, tá? Para o número e. Pois bem, bom, já que aproveitamos e estamos falando, já sabemos a série de Taylor aqui, tá? Do e, vamos explorar uma coisa parecida com isso, né? Vamos aproveitar que a gente já está aqui com a mão na massa, tá? E com uma pequena variação do que a gente está fazendo aqui, tá? A gente pode explorar isso e usar para mostrar um resultado muito, muito interessante. Teorema. O número e é irracional. Apesar desse resultado parecer, a demonstração desse resultado parecer algo desafiador, ela não é assim não. Não é tanto desafiadora. É só a gente fazer uma pequena adaptação no que acabamos de fazer, tá? Com relação à aproximação da função exponencial pelo seu polinômio de Taylor no ponto 1, né, que foi a estimativa que a gente acabou de usar, né, para ver uma estimativa para o número e. Né. Fazendo uma adaptação daquilo, nós vamos conseguir mostrar que o número e é irracional, utilizando aquela prova matemática sensacional que é a demonstração por contradição. Então vamos fazer isso. Então vamos aqui, a gente viu, então para tomando x igual a 1, né, nós temos a expressão para o número e, tá, e aqui o polinômio de Taylor de grau n, e aqui a expressão para o resto. E o resto, como a gente acabou de ver, tá, o resto no ponto 1, ele é maior do que 0, né, tá, porque são todos os termos positivos, e menor que 3 sobre n mais 1 fatorial. Pois bem, então como eu falei, vamos provar que e é racional por contradição. Vamos supor que ele é racional. Vamos supor que e seja racional. Então, bom, se ele é racional, tá, ele é da forma a sobre b, para a e b inteiros. Tá? E, bom, vamos então agora escolher n, vamos fazer uma escolha de n aí, tá, o grau do meu polinômio de Taylor, tal que ele seja maior que b e maior do que 3. E a gente vai ver por que a gente vai fazer essa escolha. Daqui a pouco vai aparecer por que eu estou fazendo essas escolhas. Tá? Então, vamos supor que é maior que esse b aqui, que esse número inteiro, tá? E também, ao mesmo tempo, também maior do que 3. Então, o que eu vou fazer agora? Nessa expressão aqui, tá?
nessa expressão aqui, eu vou multiplicar todo mundo por n fatorial. Então, aqui o e, eu estou escrevendo então que e é a sobre b, né? Então supondo que ele é racional, e agora eu vou multiplicar todo mundo por n fatorial. Então aqui eu tenho n fatorial, que multiplica a sobre b, e aqui fica n fatorial sobre 1 fatorial, n fatorial sobre 2 fatorial, e assim por diante até n fatorial sobre n fatorial, mais n fatorial vezes o resto. Bom, vejam, todos esses termos aqui, bom, n é um produto de números inteiros, o n fatorial é um produto de números inteiros, então ele é um número inteiro. Esse é um número inteiro, n fatorial sobre 1 fatorial, o que acontece? Bom, 1 fatorial é 1, então n fatorial também. Mas aqui, ó, n fatorial com 2 fatorial. Isso aqui vai me dar n menos 1, n menos 2, até 3. E depois um 2 fatorial. Cancela um com o outro, então esse termo é da forma n menos 1, n menos 2, até 3. Ou seja, produto de números inteiros. Que também é um número inteiro. E assim por diante até esse último termo aqui, que n fatorial com n fatorial, cancela um com o outro e dá 1 apenas, né? Vamos ver esse termo aqui, ó. Esses aqui, como eu falei, são inteiros. Tá? Agora esse outro termo, tá? O n a sobre b. Bom, se n é maior do que b, o que acontece? Quem é n fatorial? É n menos 1, n menos 2, não sei o que, vai indo até chegar no b. Se n é maior que b, uma hora ele vai chegar no b. Eu tenho b menos 1, b menos 1, e assim por diante até o 1. Então, a expressão n a sobre b, ela é n menos 1, b mais 1. O b daqui cancela com esse b no denominador, então não tem b nenhum aqui. E depois continua b menos 1, 1 até a. N inteiro, n menos 1 inteiro, todos são números inteiros. O a, por hipótese, também é um número inteiro, estamos supondo, né? São inteiros, ele é um número racional, os inteiros a e b, então é inteiro. Produto de números inteiros é um número inteiro. Então, o que eu tenho aqui? Número inteiro, número inteiro, número inteiro, 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 inteiro. Portanto, n fatorial vezes o resto tem que ser um número inteiro. Ele tem que ser um número inteiro. Tá? Então, vamos voltar agora na expressão para o resto. Tá? Então, n fatorial é Rn, tem que ser inteiro. Rn é isso aqui. Multiplicando por n fatorial, 0, tem que ser menor que n fatorial vezes o Rn, e 3n fatorial n mais 1. N fatorial com esse n mais 1 aqui embaixo, cancela. N mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Fica só n mais 1 aqui no denominador. Ora, se n é maior do que 3, n é inteiro. Se n fosse 2, ia dar 3. Aqui eu colocasse 2 aqui, ia dar 1. Não. Então, se eu tomar n maior do que 3, aí, isso aqui é ou 4, ou 5, ou 6. Né? Maior que 3, quer dizer, então vai ser 4, 5, 6. Aí vai. O fato é que isso aqui é menor do que 1. Vai ser menor do que 3 quartos, né? Então é maior que 3. Então maior que 3 quartos, então isso é menor que 3 quartos, que é menor que 1. Tá? Isso aí que tá. Então, essa quantidade n fatorial Rn, ela tem que ser, ele é um número inteiro maior que 0 e menor que 1. Mas não tem x, não existe número inteiro entre 0 e 1. Portanto, chegamos a uma contradição. Portanto, o número e não pode ser um número racional. Ele é, então, irracional. Como vocês podem ver, como eu falei, a prova não é difícil, é uma pequena adaptação do argumento do que estávamos fazendo e, assim, diante da extensão do resultado, podemos dizer que é de uma certa simplicidade. Né? Tá? E, por que não, de uma certa beleza. Né? Pois bem, com isso, não apenas terminamos esse vídeo, como terminamos a nossa série de vídeos. Nada como um resultado como esse para fechar, né, essa sequência toda, essa série toda com chave de ouro. Né? Com isso nós completamos toda a ementa do curso. Espero que esses vídeos eles tenham ajudado vocês a estudarem. Né? Eu sei que não é uma coisa fácil, a situação é muito inusitada,
principalmente porque esse é um curso para quem está entrando, né, na universidade. Então, tudo além de novo, além da novidade, do ritmo de estudo ser diferente, ser mais puxado, também tem essa novidade infeliz aí, toda essa pandemia, né? Então isso acarreta dá mais dificuldade. Mas acredite, se você acha que você está tendo trabalho, não tenha dúvida que eu também tive muito trabalho, estou tendo trabalho. Gravar esses vídeos dá muito trabalho, mas pelo que me consta, não só me consta, eu tenho certeza, trabalho não mata ninguém, né? Tá? Então, enfim, mas o que eu espero mesmo é que vocês tenham aproveitado, que tenha sido útil, que esse material tenha sido útil para vocês. Enfim, então, eu vou ficando por aqui. É isso aí, pessoal. Valeu. Quem é você? Homer, sou seu anjo da guarda. Assumi a forma de alguém que reconheceria e respeitaria. Sir Isaac Newton. Isaac o quê? Ah, deixa pra lá.